Galera, estamos quase chegando a 150k, então se inscreve aí embaixo e ajuda a nós, que vocês são foda demais. Como vocês bateram a meta do vídeo passado, hoje o Minato tá voltando forte, e a meta para a próxima parte vai ser de 1.500 comentários. Então deixa o like, se inscreve, comenta e bora pro vídeo. Rapaziada, a história começa falando da Torre Malévola que desceu dos céus. Ela é conhecida como a emissária da destruição. Ela apareceu de repente e inúmeros monstros saíram, espalhando a destruição por onde passavam. Os humanos não tinham esperança alguma de resistir. A humanidade já estava à beira da extinção, até que algo finalmente aconteceu. Apareceu a primeira geração de despertados. Eles são conhecidos como os fundadores. Com as suas habilidades, eles conseguiram suprimir os monstros e evitar que eles saíssem da torre. No final da batalha, os monstros foram contidos e as torres destruídas. Assim, depois daquela fase, a humanidade experimentou pela primeira vez o sabor da vitória. Os fundadores salvaram o mundo e eram adorados como heróis. O legado deles foi eternizado no mausoléu dos fundadores. E agora, um século depois dessa batalha, um garoto chamado Minato gosta de ler histórias sobre as lendas na biblioteca. Mas agora ele tá com um livro diferente. O grande espadachim fatiou um exército de 10.000. Com a sabedoria concedida pelo conhecimento de magia, havia um mago capaz de conjurar qualquer tipo de feitiço. No presente, esses feitos já são lendas, ou como um compilado de conto de fadas. Mas o Minato é aquele famoso sonhador querendo marcar o seu nome na história. Na sua mão direita tem um círculo mágico, que é o selo dos escolhidos. A marca tinha aparecido nele, e com essa marca ele jura que vai realizar o seu sonho. E também não esquece de deixar a sua marca nos comentários, porque se tiver mais de 1.000 comentários a gente volta com a parte 2. Então comentem e que o sistema apareça para nós. Agora na escola, um professor falava com os alunos parabenizando pelo resultado. No celular, o Minato olhava a mensagem de que ele havia falhado no exame para se tornar um caçador. Dois colegas de classe dizem que vão para a festa da turma comemorar, e que ele poderia ir pelo menos para limpar o lixo do lugar. Como despertado, basta que você escreva o seu nome no teste para ser aprovado, mas o Minato já está reprovado no exame pela terceira vez consecutiva, e por isso ele era a piada do corredor. Depois da sua primeira admissão, ele só teria 3 anos para passar no teste, e aquela era a última chance que ele tinha. E por isso ele jamais será um caçador, mesmo que ele tenha gabaritado o teste escrito, e mesmo que tenha treinado sua aura exaustivamente, mesmo tendo a sua mão o sinal dos despertados, nada deu certo para ele. E aí ele encarava aquela marca na sua mão inútil, porque agora ela era apenas uma cicatriz e nada mais. O Minato não conseguia esconder sua frustração e já estava chorando, porque ele também queria ser como os fundadores. Só que nessa hora surge na porta um colega do Minato, falando que ele deveria se apressar logo e ir para o portão da escola o quanto antes. E aí ele dava um tô indo, porque realmente tinha esquecido disso. Enquanto andava, ele pensava que gostaria de ser reconhecido e adorado como aquela pessoa. Para as meninas, ele é maravilhoso. Para os garotos, ele é um compilado do que todo homem queria ser. O carismático Rizaki. E o Minato chegava ali atrasado, e logo 2 bobalhões brigavam com ele porque estava atrasado. E ele não deveria fazer uma pessoa como o nosso Lorde esperar. Só que o Rizaki entrou no meio e fala para eles pararem. Ele não tá ali para reforçar a perseguição contra os mais fracos. E por isso ele falava sério, porque vocês não estão vendo o repórter ali atrás? E aí os caras já pediam desculpa logo. Um dos repórteres se aproxima dele e fala que aquela era a história que Rosaki frequentou, e que eles não viam a hora de começar a gravar aquele documentário. Com uma foto nas mãos, ele fala que gostaria de usar na capa do documentário. E aquela foto era de quando o Rizaki derrotou um dragão com um único corte da sua espada. Ele perguntava pro Rizaki o que ele achava dessa ideia. Ele fala meio constrangido que era uma boa foto, mas deixava ele envergonhado. O Rizaki entrou na academia 3 anos atrás junto com o Minato, mas ele era um notório gênio, conseguiu avaliação máxima em praticamente qualquer coisa. Além disso, no tempo que eles passaram juntos, ele era um grande de um palhação. Ele praticava bullying todo dia com o Minato, ou seja, é só mais um babaca que finge ser o que não é. O Minato não acredita que ele vai precisar passar o dia inteiro com ele para a produção de um documentário. Ele não consegue enxergar propósito nenhum vendo aquilo. O câmera estava ali perguntando quem é a pessoa atrás do Rizaki. Aí ele falava que quer apresentar aquele que também entrou na academia no mesmo ano, mas se esqueceu o nome dessa pessoa, até que um sussurrava no seu ouvido falando que o nome era Minato. Então o Rizaki falava isso mesmo, o lixo do Minato.
e mesmo que as notas dele não fossem boas, ele vivia pedindo favores para ele, e graças àquela assistência inesperada, ele quase não tinha tempo para aperfeiçoar a si mesmo. O Minato estava ali nem acreditando na mentira que estava escutando desse vagabunda, enquanto o Hisaki continuava dizendo que até mesmo dinheiro o Minato chegava a pedir emprestado dele. E isso com certeza era mentira, porque o Hisaki costumava roubar o dinheiro que ele tinha, e ele nunca pediu nada para aquele cara. E o ano em que eles estiveram juntos na sala foi o pior da vida dele. O repórter elogiava os dois e fala que o Hisaki é a perfeição. Posando para a gravação, ele fala cínico que ele será um despertado que escreverá o seu nome na história. O câmera fala que o Minato deve estar muito feliz por receber essa ajuda do Hisaki e perguntava se ele tem palavras de agradecimento. Ele gaguejava falando, não, né? Porque não tem como ele dizer nada positivo sobre aquela pessoa que tanto fez mal para ele. O Hisaki perguntava na frente das câmeras se o Minato havia falhado novamente no exame, enquanto falava em voz baixa que o Minato era completamente inútil e que não deveria estragar aquele dia. Mas tudo que o Minato tem nas suas lembranças são os dias tenebrosos que aquele palhaço fez ele passar. Mas com medo ele respondia gaguejando que eu estou grato por tudo que aconteceu. E não havia palavras para descrever a sua gratidão. Feito aquilo, Hisaki largava e pedia para a equipe de gravação ir logo para o próximo tópico. E aí ele se dirigia até os seus troféus e perguntava se eles estão vendo. A equipe fala que é muito bonito. E eles continuaram gravando. De saída, o repórter pergunta se alguém sabe o nome do garoto esquisitinho e se realmente precisa colocar ele no documentário. O outro da equipe fala que aquilo era completamente desnecessário, porque nesse mundo, desde que você seja uma pessoa desprezível, desde que se torne um caçador, as pessoas irão te adorar como se você fosse especial, e assim o seu nome será lembrado. O Minato escutou o que eles falaram sobre ele e tentou dizer o seu próprio nome, mas alguém chamava ele. Era o Hisaki da companhia dos outros valentões. Ele mandava o Minato encontrar ele no mausoléu dos fundadores depois que a aula acabasse. Mas por quê? E aí o Hisaki veio falando se ele gostaria de fazer o teste mais uma vez. O Minato não entendia bem, mas o Hisaki disse que iria falar com a associação. E aí o Minato ouvia dos outros que ele só faria aquilo para aumentar sua popularidade, já que a última cena do documentário será gravada no mausoléu, e que depois que ela fosse gravada eles falariam sobre aquilo. O Minato pensava se aquilo seria mesmo possível e se perguntava se realmente vai acontecer alguma coisa. Ele odeia a ideia de ser usado como um instrumento para aumentar a popularidade daquele palhaço, mas apesar da sua situação, era uma chance de poder realizar o seu sonho. Na gravação, o Hisaki estava diante do mausoléu. Um herói sozinho faz o juramento afirmando que protegerá a humanidade no futuro, e aquele momento era muito especial. O repórter agradecia e fala que conseguiu tirar muita foto boa. O Hisaki agradece e fala que não pode ver a hora de ler o artigo sobre ele. Se despedindo da equipe, ele vai até o interior do mausoléu. Ele perguntava para os bobalhões se eles encontraram um ponto de acesso, e eles estavam lá escavando o chão do lugar, respondendo que sim, apontando para um acesso que tem na escada subterrânea lá embaixo, e perguntava se não seria aquilo que ele estava procurando. E era exatamente isso. Nessa hora, alguém gritava perguntando o que eles estão fazendo ali. O Hisaki responde pro Minato que eles estão numa busca ao tesouro. O Minato não acreditava que ele estava fazendo isso, porque é o mesmo de profanar o túmulo dos fundadores. Só que nessa hora o Hisaki fala que sabe quem está lá e quebrava uma das pedras com seu pé. Ele fala que ali estão apenas corpos apodrecidos do passado, nada mais que isso. E ele não perderia a chance de fazer dinheiro com aquilo, pois no final das contas, são apenas corpos sem nenhum significado. Nessa hora o Minato se lembrava dos seus sonhos de querer ser como os fundadores um dia, e por isso ele ficou muito bravo e foi avançando na direção do Hisaki, mas ele desviava facilmente, acertando o Minato bem na barriga. O golpe foi tão forte que ele saiu cuspindo e voando longe. O Hisaki perguntava como ele ousou fazer aquilo, mas tudo que o Minato conseguia pensar é que aquilo é muito ruim. Um dos bobalhões fala pro Hisaki que eles encontraram alguma coisa e mostrava uma mochila carregada de tesouros. O Hisaki apenas pegava um orbe nas suas mãos e ficava impressionado
fascinada com a aura daquele item, porque era maravilhoso e com aquilo ele será capaz de viver o resto da sua vida sem necessidade de trabalhar. O Minato mesmo no chão ainda queria partir para cima dos caras, mas ele era tão fraco que a sua voz nem saía da boca. E agora voltando pro Hizaki, ele explicava de novo. Ele estava procurando um fracote covarde como ele esse tempo todo, e que ele havia sido enganado pelas suas palavras por conta de um sonho sem esperança. Ele sabe que o Minato tem visitado a biblioteca, e quando soube disso ele ria que nem um doido, porque havia encontrado o seu peão perfeito para os seus planos. Um fracassado como ele ficou doente o suficiente para querer saquear o mausoléu e desaparecer. Ou seja, uma história trágica. O Minato tentava dizer alguma coisa, mas ele já estava fraco demais, enquanto Hizaki já consegue ver a notícia no jornal do dia seguinte. Ele saqueou o mausoléu e ainda foi capaz de evadir a polícia. O culpado, um aluno do terceiro ano da academia que sempre fracassou no exame. E aí ele largava o corpo do Minato no lago enquanto tentava se lembrar do nome dele. O Minato só ia caindo enquanto observava o sorriso cínico daquele doido. Ele caiu na água e começou a afundar cada vez mais. Ele afundava e se perguntava se aquela era a sensação de capotar. Ele treinou e se preparou todos os dias. Tudo que ele havia feito acabou não servindo para nada. Ele estava desaparecendo aos poucos dentro daquele lago sem ter lembrado por ninguém. Só que nessa hora algumas luzes começavam a surgir na escuridão e várias figuras humanas estão ao redor dele. Eles falavam algo sobre recipiente, porque esse garoto será um recipiente de todos eles, aquele que irá garantir o desejo. O Minato se perguntava como ele será um recipiente para aquilo, mas aquelas figuras falam que eles são os espíritos heróicos selados naquele lugar, as próprias almas dos heróis. E agora que o Minato entendia menos ainda, ele conseguia ver as luzes e escutar as vozes, mas não entendia o que estava acontecendo. Nessa hora um deles falava pro Minato e fala que aquilo que estava na mão dele é a marca do vazio. Ela não tem poder nenhum por si mesma, mas por outro lado ela pode manifestar qualquer tipo de poder, até mesmo aqueles que fogem da capacidade da imaginação. Então ele deveria escolher um deles para formar um contrato, já que eles são a magia, a resistência, a esgrima, habilidade com lança e alquimia, e aquele em quem ele escolher irá considerar a habilidade que ele possui. Agora ele deve dizer qual poder ele almeja, mas o Minato ele quer algo diferente, um poder que seja incompreensível para o mundo, o poder para subjugar qualquer coisa, suficiente para limpar toda a humilhação que ele sofreu a sua vida toda. Então quando falaram para escolher alguém, ele dizia que quer tudo, ele quer todos os poderes. Os caras falavam que isso seria impossível. Não importa o quão forte seja o recipiente, se ele tentasse aquilo, mas o Minato interrompia o cara e falava, ao invés de ficar falando, eles deveriam tentar logo fazer o que ele pediu. E desse jeito as luzes começaram a direcionar para a marcação da sua mão, e todo o rancor e as palavras de depreciação que ele escutou na sua vida surgiram na sua cabeça, e um grande círculo dourado se formava abaixo dos seus pés. Nessa hora, o Hizaki e os valentões percebiam que algo estava acontecendo. Eles voltavam a olhar para o lago e uma explosão acontecia, levando toda a água para fora. E caía de novo como se fosse uma chuva. O Hizaki perguntava o que poderia ser aquilo, mas no alto estava o Minato brilhando como uma luz intensa. Ele descia e ficava na frente dos dois valentões, mas agora ele não tem mais aquela expressão amigável de antes. Um deles falava que ele se arrastou até ali como uma barata teimosa. O Minato estava com um graveto nas suas mãos e um dos caras perguntavam o que ele está fazendo usando aquilo, e logo eles começaram a rir que nem uns doidos. Eles estavam achando que ele pretende bater neles usando aquele graveto fino, pois se fosse isso não era nada assustador, era apenas engraçado. O Hizaki perdia a paciência e fala para acabarem logo com aquilo, e que dessa vez ele não vai voltar para o lago, já que eles devem rolar a cabeça dele para fora. Os capangas entendiam e um deles invoca uma espada. Ele falava que no último exame ele despertou uma habilidade de aura de rank A, e o Minato sabe muito bem disso. O bobão tinha aprendido o caminho da espada, mas o Minato repetia aquelas palavras enquanto o cara estava pulando na sua direção. Os movimentos rápidos vinham no ar, e o bobão aterrissava pensando ter acertado o golpe.
mas quando voltou à consciência ele percebia que havia sido cortado em vários cortes, e o Minato perguntava que caminho da espada foi esse que ele aprendeu. Enquanto ele caiu, os outros valentões apenas observaram. O Minato se voltava para o bobo da espada e perguntava se ele se importaria de ensinar o caminho da espada para ele também, já que tá aí no chão. Ele queria saber como era, já que ele dominava tanto isso, mas o fofucho se irritava e começava a conjurar a sua magia. Ele falava os encantamentos, o berço verde, o olhar da destruição. Eu sou o 7º nível da 2ª classe, mas o Minato apontava para ele o seu indicador, porque agora sua mão está em volta de uma energia amarela que lembrava a eletricidade, e falava que isso era devagar demais. Ele apenas diz raio de Hade. O fofucho apavorado porque a magia foi conjurada sem nenhum encantamento. E assim uma grande explosão amarela se espalhava. O fofucho estava ali completamente torrado, igual um grande pedaço de bacon. O Izaki, vendo tudo o que estava acontecendo, percebeu que o Minato cortou ele usando um galho e invocou magia sem dizer palavras, e isso era impossível. E aquilo só poderia ser uma coisa, porque muito tempo atrás, com apenas um galho seco, um grande espadachim foi capaz de fatiar um exército de 10.000 homens. Com a sabedoria da magia verdadeira, uma maga que conseguiu conjurar qualquer coisa sem pronunciar o encantamento. Mas no tempo presente, essas histórias bizarras são apenas lendas e mitos. E no tempo presente, essas histórias bizarras são conhecidas como lendas e mitos. E agora as almas dos fundadores estão descansando dentro do recipiente que é o corpo do Minato. No total, eles são 106 almas. Ele se lembra das palavras do Izaki no documentário, de que o seu nome não será esquecido. O Minato diz que sim, ele será lembrado para sempre agora. Ele será o mais novo mito de respeito. O Minato brilha com uma luz azul e o Izaki está na frente dele na defensiva. Ele pensa que aquilo é inacreditável, pois ele conseguiu absorver a alma de todos eles, com a sua marcação do vazio. E ele sente que as almas estão contentes com o espaço que tem lá dentro. Elas começam a falar dentro da cabeça dele, dizendo que o espaço era incrível e que já tinha muito tempo desde que eles estavam no tédio. Um deles começou inclusive a separar o seu espacinho, dizendo que esse aqui é o meu território. O Minato conhece as lendas muito bem, pois tinha lido muitas vezes. A alma dos fundadores agora estavam ali dentro dele. Ele então fecha os olhos e consegue contemplar alguns espaços que há no seu interior. E agora começou uma corrida para ver quem conseguirá tomar o controle do corpo do garoto. Atrás do Minato aparece o grande espadachim que derrotou um exército inteiro com apenas um graveto. Inoki. Ele respondia falando que ser lembrado mesmo depois de tanto tempo era algo esperado pelo tamanho dos feitos dele, e agora ele quer saber o que o garoto deseja fazer. O Minato achava que era sobre o Izaki, mas o espadachim corrigia, dizendo que não estava se referindo àquele lixo de antes. Ele quer saber o que ele vai fazer sobre isso, enquanto apontava com seu dedo. Parece que aquilo lá chamou a atenção do Minato. Ele começou a andar, e o Izaki apavorado pedia para ele não se aproximar, pois acha que estava vindo na direção dele. Ele então se prepara dizendo que o Minato não deveria menosprezar um rank A como ele. Mas antes que pudesse invocar a sua espada, o Minato acertava um soco na sua mão. O palhaço voava como se tivesse asas, enquanto o Minato só queria que ele saísse do seu caminho. Diante dele havia uma energia ameaçadora que estava crescendo. À medida que crescia, relâmpagos se formavam ao redor. O Minato se deparava com aquilo enquanto a alma do samurai está com ele. Na cidade algo está destruindo. Um cão enfurecido com 3 cabeças está solta. Um homem estava próximo da fera e diz que vai deixá-la para Kisaragi. A besta vem em direção a este homem, mas ele pula e agora no alto ele se prepara para golpear o cão. Ele dispara o seu ataque acertando o monstro em cheio, e assim o pessoal que estava ao redor começou a comemorar, pois ele havia dado cabo em um monstro de rank A com apenas um golpe. E era como esperado de um caçador rank S, Kisaragi. Ele agradecia os elogios e perguntava para as pessoas aonde estava o Izaki. O Kisaragi diz que é bom que a fama do garoto aumente, pois consequentemente a fama da guilda dele também vai crescer. De toda forma, assim que ele terminasse aquela entrevista, ele iria para o boteco mais próximo a encher a cara. Mas antes de qualquer coisa, ele sentia crescente energia demoníaca ali perto. Aquela pressão era tão intensa que ele via de perto as pessoas agonizando de dor, enquanto perguntava ao herói o que poderia ter aquilo. Ele se dá conta que os de classe B e de classe A não podem fazer nada contra uma ameaça contra aquela, então não há erro, só pode ser um monstro de rank S. Ele avança sua percepção e consegue se deparar no mausoléu. O bobalhão que foi acertado pelo Minato
Minato tentava se levantar e percebe que diante deles há um monstro muito ameaçador. Ele saía de dentro da mochila com os itens saqueados e o Hisaki não conseguia entender por que um demônio como esse estava aqui. O Minato fala que isso só aconteceu porque aquele bobalhão havia saqueado o mausoléu. Um dos monstros-chefe da torre estava selado ali dentro, mas graças à brilhante ideia do Hisaki, o selo foi desfeito, pois ele havia retirado os itens que estavam lá dentro. O espadachim confirmava porque alguns demônios da torre conseguiram sobreviver se escondendo e fazendo com que seus corpos hibernassem. Aquele cara era a materialização do vazio, um demônio tão forte que um rank S é pequeno para descrever a sua força. O espadachim diz que aquele demônio era capaz de capotar pessoas mesmo quilômetros de distância, apenas com a sua aura venenosa, e no tempo dele aquele bicho era bem comum, mas ele já era poderoso demais para que os novatos do presente pudessem fazer alguma coisa. O Hisaki corria desesperado, mas o Minato fala que ele não deveria correr, pois o bichão está procurando por alvos. Então, vendo o movimento, ele atira um dos seus tentáculos na direção do palhaço. Ele percebe o movimento e, assustado, tentou defender com a sua espada, mas a espada, além de não fazer nada, se quebrou e o tentáculo alcançou o safado. Ele havia cortado dragões com aquela espada antes, e agora ela foi tão inútil quanto uma faca para cortar tomate. Os tentáculos entram em sua pele e se espalham como se fosse uma infecção, e aí o cara gritava agonizante enquanto o tentáculo sugava sua força. O Minato olhava para aquilo porque ele parecia uma casca seca, dizendo que tentou avisar. O espadachim pergunta pro garoto se ele não iria entregar o seu corpo completamente para ele agora, pois ele certamente gostaria de ver a técnica do fundador Hinoki, o estilo que ele usava de apenas uma mão, enquanto os outros fundadores estão se distraindo. O Minato fala que não se importa em entregar o próprio corpo, e aí o espadachim gostou, mas antes que algo acontecesse, os outros fundadores aparecem. Eles começam a puxar o Hinoki pelos cabelos, dizendo que ele não deveria fazer isso. Outro fala que um recipiente tão poderoso não seria dele, mas de outro. O espadachim descoberto pede para as outras almas se acalmarem. O Minato fala que tem uma condição, ele vai ceder o corpo dele para todos. Lá ele, né, rapaz? Os fundadores não entendem o que ele quis dizer com aquilo, mas o garoto fala que irá superar todos eles com toda certeza. No tempo certo ele ficará tão forte quanto eles, e agora ele quer descobrir o quão forte poderá ser um dia, e agora era a hora deles mostrarem o que podem fazer. O espadachim ficou meio incomodado porque ele não parecia muito certo da cabeça, então o Minato levantava o graveto atrás dele, e o espadachim faz o mesmo movimento, e assim o golpe saía. Diversos raios de luz tomam conta do lugar, e o demônio tem um de seus tentáculos dilacerado pelo corte, mas o graveto do Minato se quebrou nesse ataque. Ele observa enquanto o monstro estava agonizando. Agora ele faz outra postura, e o outro fundador surge atrás dele. Ele desfere um golpe com a palma da sua mão, e mais um tentáculo do monstrão vai para casa do chapéu. E agora os olhos do monstro se preenchem com medo daquele garoto. Diante disso, o monstro voltou a sua atenção para o Minato, com a intenção de atacá-lo, mas ele havia pego um galho no caminho e começou a girar ele como se fosse um bastão. O outro fundador aparece e ele desfere mais um golpe naquele monstro. Ele se esquiva e faz mais um ataque, utilizando habilidades de diferentes fundadores. O último foi forte o suficiente para deixar aquele monstro meio doidinho, e o Minato se dirige calmamente até a mochila que estava caída no chão. Ele apontava um arco e flecha para o bichão e disparava várias vezes. E com isso a fera agonizava, enquanto o Minato observava bem tranquilo, suave na paz. Ele se preparava para continuar atacando, e a marcação do seu punho começou a brilhar. Depois disso ele vai para cima atacando de todo lado, até mesmo conjurando magias. O monstro não conseguia revidar e o Minato conseguiu a espada quebrada que estava no chão. O monstro enterrou seus tentáculos para tentar fazer um ataque surpresa, mas antes mesmo que encontrassem o Minato, o ar é tomado por uma energia amarela elétrica que faz ele esquivar em um piscar de olhos. No alto, na direção do monstro, ele se preparava para atacar utilizando a espada quebrada, no estilo de uma mão só do espadachim. Ele cortava aquele monstrão e tudo que estava abaixo do fio de sua lâmina. O monstro teve seu corpinho dividido em 2 pedaços agora, e o Minato estava sorridente porque conseguiu subjugar um demônio poderoso. O luar iluminava a noite, que agora estava tranquila, enquanto um corvo observava tudo o que estava acontecendo. O nosso brabo do Minato dando um cabo em um monstro
monstro muito forte. E longe dali, em cima de uma antena, um rapaz atendia o celular. Ele tem a informação de que o monstro já havia sido derrotado, mesmo que ele já estivesse a caminho do lugar. Ele queria saber se havia algum caçador por perto que fosse forte o suficiente para ter feito aquilo, mas de acordo com as imagens gravadas pelo Corvo, foi um aluno da academia quem resolveu aquele pepino. O rapaz, ouvindo aquilo, sorria e fala que gostaria de conhecer esse aluno, e esse cara nada mais é que o despertado mais poderoso, o Midori. Depois ele atende o celular de novo e fala que já faz muito tempo desde que recebeu uma ligação do diretor. Enquanto fala isso, ele estava sentado sobre o corpo de um dragão enorme. Eles estavam falando do monstro de Rank S que apareceu, e o Midori confirma que não foi ele quem resolveu o BO, e que de acordo com a filmagem do Corvo, identificaram o aluno que fez isso, e ele é o Minato. O Midori soube que ele tinha falhado no exame de admissão 3 vezes seguidas, e por conta disso, mesmo que haja filmagem sobre o assunto, é difícil ter certeza naquilo. Então ele pediu um favor pro diretor. Daí em outro lugar os alunos conversavam sobre o que havia acontecido no dia anterior. Aquela aura era tão hostil que um deles nem conseguia mover o próprio corpo. O outro rapaz começa a se gabar dizendo que foi ele quem havia acabado com o monstro. E o seu colega fala que é impossível, pois já tem 10 anos que o último caçador de Rank S apareceu naquela academia. O mano falava que o ponto é exatamente esse. Os rumores estão dizendo que foi um aluno da academia que deu cabo naquele monstro, mas aquilo era impossível de acreditar. Não tem como acreditar que alguém de lá tenha sido capaz disso. E se houvesse uma pessoa assim tão capaz, ele não estaria nessa academia. Enquanto eles dizem isso, Minato estava lá do lado deles, esgotado, mal conseguindo ficar de pé. Ele pensava que a única coisa que tem escutado desde que chegou na academia é sobre o acontecimento do dia anterior. Nessa hora um doidão passava por ele empurrando, falando que ele estava no caminho, e logo Minato caiu no chão porque estava muito fraco. E o cara passou vendo aquilo e pensou que definitivamente o caçador misterioso de Rank S não é esse Palerma no chão. Mas enquanto isso, Minato se esforçava para se levantar. Ele derrotou um monstro no dia anterior, mas isso só foi possível pelos fundatores que estavam no seu corpo. E como um colateral de ter feito tanta força por pouco tempo, o corpo dele estava um caquinho do cacão. Nessa hora alguém perguntava se estava tudo bem. O Minato virava e se deparava com um espadachim, e ele estava lá mandando o garoto se levantar, pois ele havia dito que irá superar a todos eles. E aí ele se lembrou das suas próprias palavras e se animou para a vida, e falou que sim, era aquilo exatamente o que ele deseja, mas ele mal conseguia se mexer. Então o espadachim incentivava: vai lá garoto, você consegue. Um aluno passava por ali e pensava que o menino ficou completamente maluco das ideias, e o espadachim estava ali olhando para o ambiente. Ele fala que o nível dos despertados agora não era apenas baixo, era completamente medíocre o da sua época. Eles estão basicamente no nível que um humano normal, ou seja, são basicamente lixos. Enquanto Minato juntava as forças para ficar de pé, o espadachim continua a pensar. Para ele, se a torre surgisse agora, o mundo iria acabar e não haveria nada a ser feito, pois a maioria dos profissionais dessa era são fracos. Mas alguém chamou sua atenção. Ele percebe que tem alguém muito poderoso aqui dentro. O Minato perguntava o que ele estava olhando, mas o espadachim fala que não foi nada. Mas a verdade é que há pouco ele sentiu uma aura enorme naquele lugar e ela logo desapareceu. Enquanto isso, alguém chamava o Minato e pedia para ele se apressar logo para ir naquela sala. O garoto pensa que se trata da carta de resignação, afinal de contas ele reprovou 3 vezes consecutivas, já que o teste só pode ser feito na academia, mas aquele que o chamava disse que não se tratava disso e que ele deveria ir para o campo quanto antes. Ele faria um novo exame. O Minato tinha ficado sem entender, e os alunos que escutaram isso ficaram curiosos, pois nunca isso havia acontecido. Alguns estavam nas janelas para ver o teste, e o Minato não estava na melhor condição física, mas precisava dar o seu melhor. Na corrida de 100 metros, o tempo médio é de apenas 3 segundos e meio, e o tempo mais rápido registrado é de 2 segundos,7. O palhaço de mais cedo que esbarrou nele disse que o Minato era famoso por ser um fracassado, mas antes que ele pudesse continuar, o Minato começou a correr e concluiu a prova. Ele havia feito a corrida em apenas 1 segundo,2, deixando os palhaços de boca calada. Nos 3.000 metros, a média de tempo é de 4 minutos e 20 segundos, o recorde de 3 minutos e 16 segundos, mas o Minato fez a prova em apenas 1 minuto e 17 segundos, o máximo de flexões em 2 minutos, a média é 215, o recorde 418, mas o Minato fez uma pequena quantia de 840 repetições. Nos
supino, a média dos caboclos aqui é 400 quilos e o recorde é de 600. E o Minato veio cá e levantou o negócio só com 1.280 quilinhos. Os alunos agora se juntavam na janela, pois o fracassado estava não apenas passando, como quebrando os recordes um por um. O Minato continuou a ser avaliado e foi sendo cada vez melhor. Logo alguns começaram a admirar ele. O Minato se perguntava se os fundadores estão emprestando poder naquele momento, mas o espadachim pensava que não iria ajudá-lo para fazer algo tolo como uma pequena avaliação, e nenhum deles fez nada, então o que aconteceu não tem nada a ver com isso. Na sala do diretor, o resultado do Minato é apresentado, e quem estava lá dentro era o Midori, e ele estava bem contente com os números que viu. O diretor fala que quando soube da solicitação para fazer um reexame, ele achou que tinha algo errado, mesmo que as habilidades físicas dele sejam impressionantes, o verdadeiro problema é a capacidade mágica. Nos testes anteriores, essa capacidade era simplesmente impossível de ser medida, ele não tinha um pingo de mana. O diretor fala que aquilo poderia ser uma perda de tempo pro Midori. A mulher se volta para ele e fala que o garoto talvez não estivesse dentro da expectativa, mas o Midori apenas sorri e fala que eles logo verão se ele pode mesmo ou não usar magia. Logo no lado de fora, o Minato estava prestes a ter a sua capacidade mágica testada. Eles perguntavam se ele já está familiarizado com o teste, já que ele precisa usar a magia para fazer com que as fases do ventilador rodem, e o número de giros será utilizado para mensurar a sua pontuação. A média é de 1.500 e o recorde de 4.020. Nos últimos 3 anos ele não conseguia mexer aquelas pás, não importa quanto esforço ele colocava. Mas agora ele conseguia sentir a mana, ele sentia tudo ao seu redor passando pelo seu pé direito até o restante do corpo, e por isso ele consegue acelerar esse ciclo usando apenas a sua respiração, e aí ele foi liberando essa energia na palma da sua mão, e assim o teste se inicia e as pás do ventilador são energizadas, elas ficam brilhando e ele começou a girar as suas pás, e logo ele começou a girar muito, mas muito rápido, enquanto a mulherzinha via, o medidor de rotação não parava de subir, o avaliador nem conseguia ver o número de rotação com seus próprios olhos, já que a velocidade estava insana. E foi assim até que o ventilador explodiu. Ele girou tão rápido que teve uma falha catastrófica, pois passou do limite. O diretor da sua sala consegue notar que algo aconteceu lá fora, e a hélice do ventilador voou para a parede da sua sala, destruindo o teto e o chão. Ele já entrava em choque por causa do susto, e a secretária voltou para o Midori, que estava sorridente, porque aparentemente o novato é parecido com ele, a segunda pessoa na história que era tão forte e com um potencial imensurável. O Minato olhava para sua mão surpreso, porque ele não esperava que as coisas fossem desse jeito. O avaliador ainda estava assustado com tudo isso, e fala que ele passou no exame. Os alunos que estavam assistindo ficaram surpresos, pois o Minato havia quebrado todos os recordes possíveis. Ele mesmo olhava para sua mão e agradecia aos fundadores, pois por todo esse tempo ele tinha esse poder dentro de si. O espadachim olhou para ele feliz porque tudo havia acontecido como esperado, já que só por ter emprestado seu corpo para a alma dos fundadores, o potencial do corpo dele foi despertado. O Minato se distraiu e do céu descia uma luz verde bem na frente dele. O espadachim percebia que aquele acabou de chegar. É o portador da gigantesca aura que ele notou mais cedo. O Midori cumprimentava todo mundo e o Minato ficou ainda mais surpreso, pois não esperava ver o Midori nesse lugar, na academia, já que ele é uma lenda viva do presente, o despertado mais poderoso. E aí ele se perguntava por que ele estaria aqui. Mas ele foi até o Minato e fala que viu o resultado dos testes que ele fez, e ele dava os parabéns por isso. O Minato agradecia pensando que ele sabe até o meu nome, mas ele disse que havia mais um teste a ser feito. Ele gostaria que o garoto tentasse acertar o caçador mais forte pelo menos uma vez. O Minato ficou sem entender nada, mas o Midori falava que tem apenas 23 anos, mas ele é um caçador completo e funcional desde os 9 anos de idade, e ninguém é capaz de negar que no mundo ele é o mais forte. Ele sozinho lidou com o surto de demônios 10 anos atrás, assim como outro surto de monstros 5 anos. Ele é uma singularidade viva no presente. O Minato estava surpreso que essa lenda estava na sua frente, e depois de ter escutado a proposta dele, o espadachim vinha conversando. Ele pede para que ele entregue o seu corpo para ele agora mesmo, pois ele estava muito animado com a possibilidade de lutar
lutar com aquela pessoa. Os alunos não acreditavam que o Midori em carne e osso estava aqui dentro da academia. Ele começou a passar as regras do desafio. Ele disse que para a vitória do Minato, ele deveria acertar um único golpe nele no próximo minuto, e ainda que ele não consiga vencer, não haverá punição nenhuma. O Midori só irá atacar uma única vez a cada 10 segundos, e ele também não precisa se preocupar porque o papai aqui vai pegar leve, enquanto o Minato pode usar qualquer habilidade que ele quiser. E se ele quiser, o Midori vai dar para ele também uma arma para lutar. O Minato ainda não entendia o porquê das condições e nem do que estava acontecendo, já que um teste adicional foi completamente inesperado. Mas ele perguntava de novo se poderia mesmo usar uma arma, e o Midori confirmava, pois o corpo dele era muito mais resistente que uma espada, e mais afiado que qualquer uma delas. Enquanto dizia isso, ele divide uma espada em dois usando apenas os seus dedos. E aí o espadachim voltou a falar com ele, pedindo para trocar logo, vamos garoto? Já que para o samurai escutar aquelas palavras era uma ofensa, e ele estava pronto para ensinar uma lição para esse vagabundo. O Minato percebeu que o samurai estava animado com o desafio, e como esperado da força do Midori, ele estava no mesmo patamar que a dos fundadores. O Minato não tem chance alguma, e aí ele suspirava, porque se a situação era aquela, só havia uma coisa a ser feita. Os alunos voltaram a se juntar nas janelas, pois uma coisa incrível estava acontecendo lá embaixo, uma batalha de verdade entre Midori e Minato. O samurai continuava pressando ele, porque não havia a hora de ter o controle do corpo para sair na porrada. E assim, quando iniciaram o cronômetro no celular, o Midori fala que o teste havia acabado de começar. O Minato segurava sua espada firme e avançava na direção dele. O samurai ficou decepcionado porque o garoto decidiu lutar sozinho, e aquilo não era nem um pouco justo. Enquanto ele avançava, o Minato reconhece que aquilo é completamente inútil, mas com certeza, para se tornar uma lenda, ele não pode simplesmente confiar no poder dos fundadores. Ele precisa fazer as coisas com seu próprio poder. E aí ele mandava um ataque e o Midori, que estava só olhando o celular, desviava. Ele perguntava pro garoto se ele tem alguma rede social que usava, já que aquilo com certeza estava sendo gravado e iria viralizar. Os alunos se impressionavam com a habilidade do Midori, que estava olhando pro telefone enquanto se esquivava dos ataques do Minato, e ele continuou a desviar como se não fosse nada. O Minato continuava pressionando sem nenhum efeito, e um dos alunos fala que é surpreendente, mesmo depois de tantos ataques, nenhum deles foi capaz de acertar o alvo. Mas havia algo de estranho nesses ataques. Eles eram fortes demais, então até quando ele seria capaz de manter essa intensidade? Mas para o Midori aquilo tudo era devagar demais. Ele conseguia enxergar até mesmo as fintas, assim como o movimento que irão se formar. Então ele desviava de cada um deles como se estivesse vivendo no futuro, conhecendo o passado. O Minato estava impressionado, já que o seu corpo se mexia da forma que ele desejava, e todos aqueles movimentos não exigiam nada do seu preparo físico. Então talvez esse seja o efeito de ter cedido seu corpo para os fundadores, já que o corpo dele não apenas havia mudado, como continuava mudando a todo momento. O Midori encostava a ponta dos seus dedos na testa do garoto, porque já havia se passado 10 segundos e era a vez dele atacar. Então ele preparou um peteleco e o Minato conseguiu desviar, porque o golpe, além de ser muito próximo, foi muito poderoso. Olhando para trás, ele conseguia ver o estrago deixado no chão. E já pensava, pegar leve é o cacete, né, tiozão? Porque se aquilo tivesse pego na cabeça dele, ele teria ido jogar no Vasco com toda certeza. O Midori achou aquilo um pouco esquisito. Ele não acredita que tenha errado ao calcular o tanto de força que deveria usar. O Minato agora acredita que se as coisas continuarem daquele jeito, ele vai ser capotado muito rápido. Então ele precisa se lembrar da sensação daquele dia, a versão poderosa que deu cabo naquele demônio. Ele se preparava e o seu corpo estava energizado. O Midori percebeu que algo tinha mudado, e o Minato voltava a atacar com tudo. Os alunos perceberam que a velocidade dele já não era mais a mesma. A câmera do celular já não era capaz de acompanhar a velocidade dos movimentos de nenhum deles. O Midori até reconhecia que os ataques estão mais fortes que antes, e também mais rápido. No meio da batalha, o Minato se perguntava se alguma condição precisa ser ativada, ou se os fundadores querem manter aquilo em segredo. Só que quando o Midori olhou por celular, ele vê que o tempo já passou demais, e ele se prepara para atacar de novo, mas dessa vez ele vai ter certeza de atacar bem levinho. E aí ele acertou o Minato, que voava acertando a parede da escola bem forte. Ele tossia esgoelando, e o Minato pensava incrível, aquilo era muito maravilhoso. Mas aí tu é o que? Um masoquista, meu amigo?
O Minato pensava que lutar contra um herói muito poderoso é muito foda, e se o corpo dele fosse o mesmo do dia anterior, ele já teria sido capotado, e por isso que ele está feliz, ele está ficando mais forte. Mas com o leque de habilidades que ele tem agora, provavelmente não será capaz de passar nesse teste, mas tudo bem, ele volta a avançar e continua atacando. Ele passa pelo Midori, que estava imóvel olhando para a tela do celular, e ele diz para o garoto que já havia visto o suficiente, e que já tinha passado 30 segundos e era a hora dele atacar de novo. Ele descia sua mão na nuca do Minato, que apagava instantaneamente. O Midori lá em cima reconhecia que ele é um gênio, mas que ainda está longe do nível dos seus camaradas, então o poder que ele viu daquela vez ele foi incapaz de ver aqui. Aí ele tomava o celular e fala com a sua assistente, falando que eles deveriam voltar logo. Ele fala que o teste foi lamentável e que tinha se decepcionado, mas enquanto isso as mãos do Minato apertavam o chão segurando a espada e uma grande aura surgia. O Minato perguntava pro Midori o que ele havia acabado de falar, porque quem está no controle do corpo agora é o samurai. O Minato, que agora não é mais o Minato, se voltou pro Midori e fala que eles deveriam brincar um pouco mais, enquanto o Minato dentro do seu maravilhoso mundo da cabecinha observava como um passageiro o que o samurai estava fazendo lá de dentro. O Midori já olhava feliz porque era exatamente isso que ele estava querendo. Ele sabia que a presença que ele sentia agora era a mesma que tinha capotado aquele monstro gigante. Ele estava na dúvida se isso era uma habilidade ou se era uma pessoa completamente diferente. Mas independente disso, Minato agora era um monstro. O samurai que estava no controle fala para ele não se afastar demais e vinha com um golpe, fazendo ele se esquivar de novo. Ele notava que o movimento dele mudou e a sua força e velocidade não era mais a mesma. Mas antes que ele pudesse pensar direito, os seus reflexos aguçados percebiam a lâmina da espada quase encostando na sua pele. Ele se esquivava no último instante e voltava a ganhar espaço para não estar no alcance da espada. O Midori estava completamente focado na luta, porque diante dele estava um Minato completamente diferente. Ele mandava mais um golpe cortante que fazia ele se abaixar para não ser pego pelo corte, mas ele acertava a escola e os alunos que estavam na janela agora se afastavam, já que aquela luta estava ficando muito perigosa. No meio da luta, o Midori via que aquela técnica parecia uma técnica de esgrima antiga. Era como uma corrente de água, mas agora ele havia virado uma correnteza enfurecida. Agora já havia se passado 40 segundos, então era a vez dele atacar. Mas no mesmo momento, Minato fala que aquele golpe nunca irá o acertar. Ele se esquivava e reduzia a distância para mais um ataque. O Midori desviava, mas ia sorrindo por causa do desempenho que ele estava tendo. Os alunos que ainda estavam próximos das janelas não acreditavam nos seus olhos, porque o Minato conseguiu deixar o Midori na defensiva. E na verdade, o Minato, que agora é o samurai, fala que ele era chato demais e que não deveria se conter quando está lutando. Então ele gritava enfurecido que vai descer o cacete nele se continuar menosprezando desse jeito. E aí ele avançava para atacar mais uma vez. O Midori ria e concordava com ele. Ele não vai mais se segurar. E aí ele chutou uma pedra que acertou a pilha de armas que ele havia oferecido para ele. E aquele movimento chamou a atenção do Minato. Ele se distraía e no alto estava o Midori com uma lança nas suas mãos. Enquanto descia, ele preparava o seu ataque. O Minato estava feliz porque finalmente ele estava indo com tudo que tem. Os alunos que estavam assistindo o combate só conseguiam ver que aquilo estava sendo incrível. Os dois estão trocando golpes e as suas armas se cruzavam inúmeras vezes caindo pelo céu. Eles continuavam a luta e ele estava acelerando tudo que podia. Os outros fundadores percebiam isso e elogiavam a habilidade do herói, que estava de pé de igualdade com um dos fundadores. Um deles fala que aquela luta estava divertida e é uma pena que não sejam eles a lutar. O Minato também observava tudo. O desempenho do samurai não é melhor porque o corpo do Minato ainda não é o recipiente perfeito. Uma mulher de capuz fala que ela deveria lutar e pediu para que o samurai parasse, já que ele estava agitando sem tática nenhuma, mas ela se deparou com o Minato, que não parava de observar a luta. Ele via cada um dos golpes, corte vertical, diagonal, estocada, esquivada. Então ele falava todos esses nomes e repetia com as suas mãos. Depois de tantos choques, a espada do Minato se quebrava
e ele resmungava dizendo que ela era de baixa qualidade, mas o Midori achava tudo aquilo fascinante. Aquela luta estava fazendo seu coração acelerar e não havia mais armas cortantes disponível. Ele queria saber se o Minato vai usar uma arma de fogo agora. Só faltam 10 segundos e ele pergunta em voz alta o que ele vai fazer. Ele olhava o que tinha no redor e se esquivava do ataque do outro. Um dos alunos da janela, aquele palhaço de mais cedo que derrubou o Minato, tem uma espada na sua cintura. Então o Minato vai até ele e passava a mão. O Midori, que estava no ar na frente deles, preparava o seu golpe e direcionava no Minato, destruindo parte da escola. Mas o nosso Minato já tinha desviado daquilo e estava bem próximo dele. Os dois voltaram a cruzar as espadas e aquilo estava muito divertido, segundo o Midori. Então ele queria que eles continuassem mais um pouco. Uma aluna lá dentro fala que o prédio vai colapsar a qualquer momento, então todo mundo tinha que dar no pé. Mas enquanto isso, o outro se lamenta pela espada que foi embora. O Midori agora está próximo da hélice que estava cravada na parede da escola, e o Minato logo atrás dele preparando para continuar os golpes. Só que nessa hora o Midori pegou uma hélice daquele tamanho com a sua mão e tirou da onde estava, preparando para jogar na direção do Minato. E aí ele se preparava para arremessar, e nessa hora o Minato utilizava o estilo de uma mão só do Hinoki, o samurai. E com isso a hélice foi cortada em vários pedaços com apenas um movimento. O outro ficou impressionado e fala que o garoto é realmente muito incrível. Contudo, o samurai ainda estava animado na luta e queria vencer de todo jeito. E aí ele vai lançar mais um ataque, mas a sua espada se quebra. 60 segundos haviam se passado e o Midori vem com seu ataque engatilhado na direção deles. O ataque vinha limpo e até mesmo a alma do fundador percebe que aquilo não seria nada bom. Mas a alma do Minato aparece e fala que ainda não deveriam desistir. Então ele troca de lugar com o samurai e avança com a sua mão até na mão do Midori. Ele conseguiu desviar a rota do ataque por muito pouco. Nem o samurai e o outro esperavam por um movimento como aquele, já que foi o suficiente para quebrar vários ossos do braço dele. E agora, com o tempo se esgotando, ele precisa acertar um único ataque. E a mão do Minato foi que nem um jato na cabeça dele sem poder fazer nada. E assim aconteceu a batalha entre dois gênios. Foi como uma partida de xadrez em que ambos os jogadores eram muito bons. E enquanto isso, o samurai observava o que acabou de acontecer no combate. O garoto era muito ousado e por apenas um breve momento foi inesperado até mesmo para um fundador como ele. Mas ainda que a reação tenha sido boa, o Midori apenas segurou o ataque com a outra mão. Percebendo que a sua investida não foi eficaz, o Minato então se lamentava porque não conseguiu mandar nenhum ataque nele. Mas o Midori, com a sua mão ainda segurando o punho do Minato, levava até a sua bochecha. E quando acertou, ele falava feliz que o garoto havia passado no teste. E os alunos que estavam vendo aquilo se perguntavam o que diabos havia acabado de acontecer. O Minato ficou ferido e acabou apagando de exaustão. Então ele estava no colo do outro, que chamava sua secretária e pedia para que eles voltarem logo. Ela aparece do lado dele e pergunta como havia sido o teste. E o herói fala que o garoto não somente havia passado, como era muito interessante. E no processo ele acidentalmente quebrou o bracinho dele, né? Então, dá para consertar? Ela confirma que pode sim, e enquanto isso mais alunos estavam ali sem acreditar que o herói realmente falou que o Minato havia passado no teste, e aquilo só significa uma coisa: um dos alunos acertou um golpe no herói mais forte do mundo. O Minato acabou acordando com um barulho e estava deitado no chão. Ele olhava enquanto a secretária do Midori falava para ele não se mover porque estava curando o braço dele. E aí ele agradecia, e ela parabenizava por ele ter passado no teste. E como ele passou, ele levantou assustado porque ele não acreditava que havia conseguido desferir um golpe nele. O nosso heróizão aparecia do lado dizendo que o garoto era cruel demais por ter esquecido de um momento como aquele. Vendo ele chegando desse jeito, o Minato se assustava, porque o herói fala que eles estavam quites agora. Ele passou e ponto final. Ele havia ficado sério na metade do teste, e o Minato se lembra que nessa hora era o samurai quem estava no controle. Além disso, o Midori continua. O garoto conseguiu desviar do ataque mais forte do herói. O movimento dele foi incrível, então ele deveria se orgulhar. O garoto escutava aquelas palavras com muita admiração, e agora ele perguntava para ele o que vem depois daquilo, já que ele havia passado no teste. Mas nem a secretária, nem o herói, nem os alunos entenderam o que foi essa pergunta.
Depois a noite cai e a mãe do Minato estava fazendo aquele rangão. Ela perguntava para ele quantos convidados estão vindo e ele não sabia nem responder e fala que provavelmente uma pessoa vai vir aqui, mamãe. Ele fala isso enquanto termina de secar um pano, mas pensando que aquele era um dia maravilhoso, o Minato não apenas havia passado no teste, mas também foi escoltado pelo próprio Midori. A sua mãe fala que sempre acreditou nele, ele era um garoto que poderia conseguir qualquer coisa com seu esforço. Mas a mãe estava meio preocupada, já que eles vão receber uma celebridade aqui na casa, e por isso ela não sabia se vai causar uma boa impressão. Mas o Minato fala pra ela que o Midori não é esse tipo de pessoa. O garoto agora esperava no seu quarto e encarava o cartão que recebeu do herói. Mais cedo ainda na escola, a assistente dele estava aplicando uma chave de perna nele, fazendo ele gritar para ela parar, porque ele já havia se rendido. O Midori perguntava se ele não tinha dito pro garoto que se ele vencesse, teria que virar um dos companheiros dele. Mas o Minato fala que não lembra de ter escutado aquelas palavras. E o Midori fala que há muitos olhos naquele lugar e pergunta pro garoto se poderia visitar a sua casa naquele dia de noite, porque lá eles poderiam conversar direitinho, porque ele vai contar sobre as escolhas que o garoto tem, os verdadeiros inimigos e amigos. E ouvindo isso, Minato ficou meio pensativo, já que a torre havia sido destruída pelos fundadores, e a missão atual dos caçadores é caçar monstros que fogem pelas fendas dimensionais. Nessa hora alguém chamava ele, e logo um barulho vira um gritão. Era o espadachim que pedia pro Minato não dormir. Ele se depara com o samurai e todos os outros fundadores na sua cabeça. O samurai perguntava o que tem de errado naquilo. Eles estavam discutindo e finalmente chegaram a uma conclusão. O Minato olhava assustado porque achou que eles iriam possuir o corpo dele, mas na verdade eles estavam pensando em outra coisa. Mas antes de terminar, a campainha tocou. O Minato interrompia a conversa porque o Midori tinha acabado de chegar. Então ele e os fundadores vão conversar mais tarde. Ele não entendia o que estava acontecendo porque tudo estava muito escuro, mas olhando para o corredor estava diferente, a sua mãe estava caída no chão. Ele gritava assustado e ia na direção dela. Passando pela porta da sala, ele percebe que tinha um homem sentado na mesa. Ele tinha unhas pintadas e estava comendo o rango que a mãe dele preparou. Ele continuou comendo e fala que o gosto daquilo era ruim. As panelas estavam no chão quebradas e o homem perguntava se o garoto tem disciplinado a sua mãe, porque ela deveria ter usado ingredientes caros. Mas o Minato pergunta quem que é esse doido aí. O homem manda ele prestar atenção na forma que falava com ele e fala que se chama Gorou. Ele é o caçador de rank S enviado pelo Midori para levar ele. Então ele fala pro garoto se apressar e arrumar a sua bagagem porque eles estavam de saída. E assim que ele terminou de falar, a mão do Minato estava quase perfurando a nuca daquele estranho doido. O golpe quase acertou ele, mas o homem desapareceu da onde estava. Ele aparecia atrás do Minato sorrindo e perguntava se o garoto estava desafiando ele. E aí ele olhou para sua mãe e lembrou do velório do pai. Ela criou ele sozinho e disse que faria tudo para que ele se tornasse uma pessoa feliz. Então Minato olhava assombroso, falando que vai perguntar só mais uma vez o que aquele homem fez com a sua mãe. Na sua consciência, o samurai percebe que aquele oponente é um classe S dessa era, e ele estava irritado só de olhar para a cara daquele sujeito. E agora eles com certeza saberão depois dessa luta como os fundadores deveriam tratar o Minato dali pra frente. O esquisitão olhava pro garoto e fala que a expressão dele irritado é muito fofa. Ele levantava a sua mão para poder atacar, mas antes que pudesse acertar o garoto, a sua mão foi capturada. E agora o cara de rank S estava de cabeça para baixo. Um dos fundadores percebeu que aquele golpe é na verdade um movimento dele, que o Minato havia dominado. O esquisitão é arremessado pela parede, quebrando um muro no caminho. Ele caía no asfalto tentando se levantar, e o Minato ia para ele lentamente. O esquisitão estava tentando imaginar o que foi aquilo, e se era uma técnica de Aikido. Ele assistiu uma luta do garoto com o Midori através da gravação, e com isso ele não apenas tem uma aura elevada e grande maestria com espadas, mas também tem outras competências. O Minato fala que isso era o que ele esperava de um rank S, e ele era muito mais resiliente que o Hisaki. E agora ele deveria se apressar e responder logo a pergunta que ele fez, ou o bagulho aqui vai ficar doido, meu amigo. Ele perguntava mais uma vez o que o esquisitão fez. Ele falava o que aconteceu porque a mulher se colocou no caminho dele, então ele colocou ela para dormir. E se ela for sortuda o suficiente, ela vai sair daquela situação com apenas algumas sequelas, já que ele usou veneno. O Minato não entendia aquilo porque eles estão ferindo a sua mãe de alguém que pode se tornar um futuro aliado.
errado. Mas o esquisitão começou a rir como se tivesse escutado a melhor piada do mundo. Já nas costas do garoto ele perguntava se o menino é burro. Antes que pudesse acertar, o Minato desviou. O esquisitão continua dizendo que ele nunca se tornará companheiro deles, será no máximo um boneco que vai receber ordens. Mas naquela movimentação toda, o Minato percebeu que o seu pé estava preso, junto com o do esquisitão. Ele aproveitava o momento para tentar dar uma bordoada no garoto, mas ele se afastou e evitou o contato. Ele se perguntava o que acabou de acontecer, pois ele sentiu como se a sua bochecha estivesse queimando. E aí ele percebia que foi envenenado, e debaixo das unhas do esquisitão tinha algumas agulhas. E ele fala que o veneno já tinha entrado, e continua dizendo que ele tem uma habilidade que permite criar dezenas de venenos a partir do seu próprio corpo. E se ele quisesse, ele poderia até mesmo liberar uma toxina letal no alcance de 5 km, mas ele não poderia fazer aquilo no meio da cidade. Então aquele veneno vai capotar o garoto em apenas 1 minuto, mas se ele disser que vai se juntar à organização dele, o esquisitão dará o antídoto. E no caso dele não fazer isso, ele vai de arrasta. Ele pensava que aquele cara era um rank S, para uma pessoa normal aquilo com certeza seria um desastre, mas o Minato olhava para o veneno se alastrando e na sua consciência chamava pela Valentia, a deusa da medicina. Ele pergunta se ela não estava dentro dele, porque ele queria saber se ela poderia ensinar a tratar daquele envenenamento depois. Ela respondia que sim. O esquisitão perguntava o que ele estava murmurando aí no canto. O medo da morte já bateu aí na porta? Mas enquanto isso ele voltou a atacar o Minato, que só desviava. O Aikido de mais cedo pertencia ao deus das mãos, Ryoma. E como esperado, o fundador percebeu que o garoto conseguiu copiar a técnica tendo apenas aquele movimento como referência. O samurai, a lanceira e o arqueiro. Desde muito cedo, Minato estuda todos eles e se lembra de tudo que ele havia lido nos livros. O esquisitão estava ali não entendendo nada, mas depois disso, o Minato fala que não tem motivo para ficar apavorado por causa de um palhaço desses. E aí o esquisitão estava irritado, e agora ele fala que vai ensinar o significado de dor para ele, já que o próximo veneno fará com que ele implore pela sua existência. O ataque não acertou, já que o Minato desviou, e o veneno caía em uma árvore, fazendo com que ela seque todinha. O lerdão tava ali falando, ó, se você ajoelhar e implorar um pouco, ele vai aliviar a dose. Só que ele continua os ataques e um deles estava se aproximando demais. O Minato reage, desvia e já ia pra cima daquele palhaço com um punho de um santo. O esquisitão gorfava pra fora, enquanto dentro do Minato um dos fundadores contemplava o golpe. O lerdão era arremessado até a pilastra mais próxima e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele levava mais um chute do Minato que acertava em cheio na sua cara. E como os pés está iluminado, essa é uma outra técnica que pertence aos fundadores. O esquisitão se equilibra e evita voar mais longe com aquele golpe, mas ele já estava cansado. Ele grita desesperado tentando acertar mais um golpe, mas o Minato também preparou o seu, e com a sua mão ele quebrou algumas unhas do esquisitão, assim como as agulhas que ele estava escondendo. O golpe continuou e acertou o peito desse vacilão em cheio. E aí foi mais uma técnica, a garra do dragão. E agora segurando o corpo do palhaço, ele mandava uma técnica de queda. E assim ele arremessava o cara pro alto e o bobo só conseguia pensar que aquele garoto era muito estranho e não sabia o que tinha de errado com um garoto desses. Porque não importa quem seja exposto ao veneno uma única vez, ele já deveria ter caído há muito tempo. Mas mesmo assim, aquele cara era diferente. Enquanto isso, uma energia amarela se juntava na ponta do dedo do Minato e ele estava usando agora o Mago da Verdade. Ele disparava o relâmpago e a luz acendia os céus, enquanto os fundadores observavam o que acontecia. O samurai perguntava se os seus colegas haviam visto aquilo. Ele venceu aquele demônio apenas uma vez e já conseguiu aprender muito dos movimentos que eles fizeram, tanto os físicos quanto os de magia. Então eles não ligam se o poder vem da marca do vazio, porque a única coisa que importa aqui é que esse garoto é muito interessante. E por isso eles ficaram comprometidos a treinar esse garoto, porque se ele realmente foi treinado pelos fundadores, ele vai se transformar no despertado mais poderoso que existe nessa era. Ele agora estava com a sua mãe no colo tentando acordar a coitada, enquanto vários encapuzados corriam pelos telhados. Um deles falava para não vacilarem, pois já havia pelo menos 15 guidas se movimentando para recrutar o garoto que lutou contra o Midori. Então eles precisavam ser rápidos. Magicamente, o próprio Midori surgiu entre eles surpreso com a quantidade de guildas que estão atrás do garoto. Mas se fossem apenas 15 mesmo,
aqueles deveriam ser os últimos, e o herói já se preparava para mandar o seu peteleco mortal. E aí, antes do encapuzado dizer alguma coisa, ele foi acertado pelo peteleco e foi lá pro chão. O Midori pegava o celular falando com a sua assistente. Ela fala que acabou de chegar e que não há despertados próximo da localização, mas ao que tudo indica, alguém chegou lá antes. O caçador de rank S Gorou, um usuário de veneno. Ele fez uma visitinha no Minato e foi derrotado. O Midori escutou aquilo sorrindo de um lado pro outro. No mesmo momento, ele apareceu do lado do garoto e fala que é incrível. Ele não esperava que ele fosse capaz de fazer aquilo, já que ele derrotou um caçador de rank S. E aí ele perguntava se estava tudo bem, já que ele foi exposto a veneno. Ele fala que sim, e diz que ele e a sua mãe estão de boa, mas ela ainda tá repousando no sofá desacordada. O samurai estava falando que se não fosse pela presença da Valentina, a mãe dele não teria sobrevivido. Atrás dele, ela estava ali reclamando que estava muito cansada. E o samurai fala que ela era boa demais nisso, já que terminou em apenas 5 segundos. O Midori pedia desculpas pelo atraso, já que ele estava tomando medidas para que os outros grupos que teriam feito a mesma coisa não chegassem até aqui. O Minato, escutando que havia outros grupos, pergunta para o Midori se o esquisitão estava mentindo sobre ser o companheiro dele. Ele confirmava, falando que inclusive há outras pessoas que não evitariam em usar o nome dele para soar mais convincente. Ele pergunta se a sua assistente já tinha terminado, e aí ela se materializava próximo deles, falando que sim. Todo o dano feito à estrutura da casa havia sido reparado graças à sua habilidade. Então beleza, agora o Midori gostaria de entrar para eles finalmente poder bater aquele papo. A conversa sobre o futuro do garoto. E assim o dia amanhecia e um carro aguardava pelo Minato. A mãe dele perguntava se ele estava bem e se não estava esquecendo de nada, como a carteira, o carregador, o celular. Ele falava que tá tudo bem, mamãe, e que ela se preocupava demais. Ela se lembra da conversa do dia anterior. O seu filho estava de mudança para a casa do Midori. O herói fala que o menino ainda tinha muitos talentos para aprender e pediu a ela que confiasse a ele, já que ele garantiria que ele se tornaria um grande caçador. O Minato ficava animado demais com isso e não acreditava naquele convite, já que o próprio Midori tinha escolhido. Mas a mãe estava um pouco triste em saber que seu filho estava tendo que ir embora, né? Ela entregava uma sacola com o seu almoço, já que ele não tinha tomado nada no café da manhã. Ele lembrava da conversa do dia anterior, em que sua mãe perguntou se no futuro ele irá enfrentar muitas ameaças. E o Midori falou que sim. Ela continuou falando que o seu filho está sempre se pressionando com o feito dos fundadores. E por isso é uma honra para ela que o herói mais forte esteja tomando conta para treinar o seu filho. Mas como mãe, ela só consegue ficar preocupada com o coitado. Ela sabe que o papel de um caçador é combater monstros, mas o Midori fala que naquele ramo não existe algo com certeza. Porém, ele vai treinar o garoto para ser forte, pelo menos até um ponto que ele seja tão forte quanto ele. Então ela entregou seu filho. Já no carro, a assistente do Midori perguntava se foi uma boa ideia fazer uma promessa tão ousada como aquela, já que na verdade eles nem sabem o que poderia acontecer no futuro. Enquanto a mãe estava ali dizendo aquela boa coisa, ó, não durma sem roupa, porque senão você vai pegar um resfriado, meu filho. E assim eles se despedem, porque já era a hora da partida. O Midori perguntava se ele estava pronto e o Minato diz que sim, porque se ele olhasse para sua mãe mais uma vez, ele não ia ter mais determinação de ir em frente. O Midori entendia e fala que eles vão ter uma longa viagem. O Midori olhava a marmitinha que ele ganhou e se lembrava das palavras da mãe dele, porque além de ser a sua receita predileta, havia uma mensagem de boa sorte escrita nela. Ele agradecia a comida enquanto se lembrava de todos os momentos que teve com a sua mãe até ali. Ele comia enchendo de lágrimas porque estava muito delicioso. E a assistente continuou dirigindo e o Midori descansava confortavelmente no banco de frente. E assim eles prosseguiram a viagem. Logo, o Minato estava assustado com tudo isso. O Midori fala que ele é bem-vindo, porque eles finalmente estão entrando na sua grande e magnífica propriedade. Um lugar que somente alguns despertados têm acesso. Somente aqueles que compõem a unidade antiprofécia, ou simplesmente antiprofecia. Aquele era o quartel-general deles. O garoto ouvia aquilo sem entender para que serve isso. Nessa hora, a campainha toca e um homem observava por uma das janelas. Ele fala que finalmente tinha chegado trazendo um novo membro. Uma menina perguntava o que ele tinha dito, enquanto a outra confirmava que se tratava do novato. Um rapaz loiro fala que é raro naqueles dias, tem um novo companheiro aqui.
mas um de cabelos verdes ainda tá resistente. Quer saber se Shinohata é qualificado o suficiente para entrar num lugar como esse? Porque para estar aqui dentro você deve ser forte, mas muito forte. O Minato estava curioso e queria saber o que significava aquele nome e se referia ao nome da guilda do Midori. A assistente dele se desculpava por ter atrasado a explicação. Ela não podia falar abertamente daquilo na presença da mãe dele, pois se trata de um segredo de estado. O Minato ouvia isso e ficava mais impressionado ainda, mas ela confirma que é um assunto sigiloso. O Midori fala que logo mais eles irão falar sobre esse assunto, mas primeiro eles deveriam levar a bagagem dele até o quarto. A assistente se oferece para levar a bagagem do garoto, mas ele falou não precisa. Mas alguém gritava de longe dizendo que precisa explicar isso para ele. Essa pessoa aterrissava com um chute no Minato e ele acabou se defendendo. O loirinho elogiava falando que ele é muito bom. O Minato então percebe que esse cara é muito forte, então ele queria saber quem era. O loirinho dá um mortal para trás e quando caiu no chão ele se apresentava. Ele se chama Hanada e pertence ao esquadrão anti-profecia e agora eles seriam companheiros. O Minato espera que não seja ele para ter que explicar as coisas, né? Porque isso aí é meio doidinho das cuca. O Midori fala para sua assistente lhe dar um pouquinho de chá, já que o novato e o loirinho agora estavam lutando na frente deles. O Minato não entendia por que estavam fazendo aquilo, mas era exatamente por isso, para poder explicar a ele o que a antiprofecia significa, assim como testar as habilidades do Minato. O loirinho continuou avançando e ia acertando vários chutes, e um desses arremessava o Minato para longe. O cara falava que primeiramente vai explicar a origem da unidade de antiprofecia. O Minato estava se perguntando se aquele lunático pretende explicar enquanto eles estão lutando, mas o loirinho pergunta então, qual que é o nome? Se apresenta aí, novato. O Midori continua tomando seu chazinho e se lembra que o garoto foi testado na academia, testado por ele mesmo, lutando contra um caçador de rank S, e ainda assim ele continua sendo testado, sempre sendo testado. Ele pergunta se é isso que a sua assistente estava pensando, e ela concorda, pois como ele era um talento escoltado pelo próprio Midori, não havia como acontecer de outra forma. Enquanto eles lutavam, o loirinho perguntava qual era o dever de um caçador. O Minato fala que é caçar as bestas que surgem através das fendas dimensionais. O loirinho dizia que é isso mesmo, enquanto ele desviava de mais um chute, mas para ser mais específico é como um trabalho de controle de pragas. E aí tem aquela coisa, e quanto aos perigos além daquilo? O loirinho gostaria de saber a resposta dele. O Minato fica um pouco pensativo, mas ele fala que há muitos perigos à solta no mundo. Há perigos dos mais perigosos possíveis. O pandemônio de 10 anos atrás com 10 mil demônios, o grande surto de 5 anos atrás, e ele falava que todos esses eventos foram fugas em larga escala das fendas dimensionais. O loirinho quase acertava o Minato que se defendia, e ele estava certo, aquilo é o que se ensina nas academias, aquilo é o que o público acredita, mas na verdade na prática é diferente. O loirinho quebrava uma árvore com seu chute, enquanto explicava porque aqueles dois eventos foram invasões de outras dimensões, ou seja, um evento da mesma natureza que o da torre que surgiu 300 anos atrás, uma situação de emergência. O Minato ouve aquilo e se surpreende que esses dois eventos são a mesma coisa da torre que aconteceu aqui 2 vezes. Além disso, o loirinho fala que a invasão ainda não acabou. Alguém de outra dimensão está nesse mundo como alvo com intenções malignas. O loirinho fala que ele não sabe por que os despertados estão cada vez mais fracos se comparado com a primeira geração, e que há pouquíssimas pessoas que estão no mesmo nível dos fundadores. O Minato perguntava o que eles fariam então. O loirinho fala que é por isso que eles existem, aqueles que podem prever o futuro com suas habilidades e identificam a aparição desses perigos. E eles são a elite que lidam com eles, o Esquadrão Anti-Profecia, uma organização para evitar a consumação dessas profecias pelo mundo. Então agora parece que o Minato entendeu o recado, porque a partir de hoje ele é um novato desse esquadrão, e ele foi capaz de bloquear os chutes do loiro em sequência, e ainda foi o primeiro que conseguiu fazer isso, e por isso ele estava aceito aqui dentro. Então o loirinho dizia bem-vindo à equipe e vinha estendendo a mão. Ele agradecia e aceitava o cumprimento, e enquanto isso o Midori batia palmas lá no fundo. O loirinho fala para os outros companheiros que ele havia aceitado esse novato. Uma moçada surge lá do telhado e pergunta o que eles farão agora. Eles desaparecem no mesmo momento e o Midori fala que aquilo pareceu muito com o que um vilão faria. O loirinho falava com a cara boa porque parece que eles querem provar com seus próprios olhos também. E aí ele aproveitou para pedir por um Midori que estava ali na frente para deixar as coisas com ele.
Ele até confirmava se ele tem certeza disso e no final acabou deixando os Minato sob o cuidado do loirinho, já que ele vai levar o Minato até o seu novo quarto. Ele agradecia e os dois vão lá para dentro da mansão. Depois a noite caía e o Minato estava naquilo que é o seu novo quarto. Ele pensava uma organização que lida com profecias, e aí ele se perguntava se os fundadores tiveram que lidar com o mesmo tipo de crise naquela época. E aí o Minato continuou pensando nessas coisas e ele já estava ansioso só de pensar nisso tudo. Então o samurai apareceu e falou que ele poderia ir treinar. O garoto percebia que alguns dos fundadores estão ali observando. O samurai se desculpava por não estar falando com ele ultimamente, mas ele iria contar para ele qual foi a decisão que ele e os outros fundadores chegaram. Eles irão treiná-lo para que ele seja o despertado mais poderoso. Como o próprio Midori disse, com todos juntos ele tem o potencial de ser o mais poderoso na história. E por isso o Minato vai se tornar o discípulo de todos os fundadores. E aquela sugestão pegou ele desprevenido. Ele até perguntava então se a proposta deles era que ele se tornasse discípulo. E era por isso que ele estava tão surpreso, já que ele achou que o plano verdadeiro deles era tomar o seu corpo e não ajudar ele. Ele falava que essa é uma sugestão muito boa e que já estão todos em uma batalha para conseguir isso. E aí o menino ficou assustado. O samurai dizia que no início foi assim, mas depois de observarem, eles mudaram de opinião. Ao invés de usarem o corpo dele para o benefício próprio, eles vão treinar porque seria ainda mais interessante do que a intenção anterior. Naquela vez ele venceu o usuário de veneno, e eles acharam que o garoto havia sido capaz de copiar todos os movimentos especiais, ainda que tenha visto só uma vez. Ele estava longe de executar no mesmo nível dos portadores das técnicas, mas o garoto já tinha dominado o básico de cada uma delas, e eles querem saber se ele tem noção de o quão grandioso é esse feito, mesmo eles não sabendo se esse é um efeito da marca do vazio que tem na mão dele. Mas o maior talento do garoto era sua velocidade de aprendizado. Enquanto o garoto escutava as palavras do samurai, as lágrimas escorriam para fora, porque no passado o supervisor do teste tinha que observar de qualquer forma, e por mais que ele se esforçasse, ele escutava que não tinha nenhum talento, e até aquele momento ninguém tinha expectativas positivas sobre ele. Era como um constante pesadelo em que ele era tratado como lixo. Ele já tinha falhado no exame 3 vezes e era motivo de chacota da escola inteira, e diante da sua insistência, eles sempre falavam para ele desistir. Até na filmagem do documentário daquele bobão, ele foi tratado como um Zé Ninguém total. Ninguém acreditava que ele teria um futuro como aquele, e mesmo assim ele chegou em um ponto de reconhecerem o seu talento, tendo até mesmo o samurai falando que ele tem potencial para ser o despertado mais poderoso que já existiu. E aquilo tudo era demais para ele em muito pouco tempo. Então ele chorava porque não acreditava que seja normal alguém se sentir tão feliz assim na vida. As pessoas que ele admirava, que conhecia somente por histórias em livros, estão com grandes expectativas no seu próprio potencial. Diante daquilo, o samurai vinha lá consolando o garoto, porque as almas de todos eles residem no corpo dele, e enquanto ele tirar sua soneca, ele vai poder usar o espaço interior livremente, sem ser restringido por tempo ou espaço, e eles irão entregar a ele o equivalente de 100 horas de treino todos os dias. Durante o dia, ele vai treinar com essa galera que quer evitar as profecias, mas quando a noite cair e ele for dormir, ele não vai descansar, ele vai treinar mais ainda, só que agora com os fundadores. Eles não vai deixar que o garoto tenha um sono tranquilo daqui pra frente. Porém, parece que ele já estava decidido quanto àquilo. Ele realmente estava querendo isso e fala assim, isso vai acontecer, ele estava confiante. Depois, a lua sobe no céu iluminando a noite e finalmente é chegado o próximo dia. O loirinho parecia estar cantarolando alguma música doida e o Minato se aproximava dele. Ele percebe que ele estava chegando e já sorria. Os apóstolos se cumprimentavam e o loirinho fala que o Minato aparentava estar com sono ainda. Ele concordava dizendo que ainda não estava muito acostumado. O loirinho fala que com ele foi da mesma forma nos primeiros dias, mas algo chamou a atenção dele em relação ao Minato. Havia algo diferente no ar ao redor dele, tão diferente que fez com que o loirinho agisse instantaneamente. Ele vinha com mais um chute na cabeça do Minato que desviou sem muito esforço. Ele saía de lá como se nada aconteceu e pedia para não fazer aquilo com ele sonolento e que ele estava indo para a cafeteria. E agora foi o loirinho que não estava entendendo absolutamente nada. No dia anterior ele tinha chutado devagar se comparado com o chute de hoje de manhã. E aí o Minato já estava na cafeteria agradecendo pela refeição e o loirinho chega nele falando que aquele lugar onde ele estava era especial. Na mesa tinha alguém comendo uma grande porção de frutas. O
loirinho perguntava pra moça se eles poderiam se sentar também. Já sentado, ele pediu pro Minato se juntar a eles. O Minato percebia que a moça é uma companheira que lhe foi apresentada no dia anterior. Ela se refere a ele como novato e fala que ele finalmente havia chegado. O Minato achou a atitude dela um pouco meio amistosa, né? Então ele falou um bom dia e se apresentou como Minato. Mas antes que ele terminasse, a moça fala que não se importava e que preferiria não se lembrar do nome dele. Apontando pra ele, ela fala que só chamaria pelo nome quando o aceitasse aqui dentro. Naquele dia era dia de treinamento e ele acompanharia ela para impedir uma profecia. Depois falava que o primeiro livro de profecias foi encontrado em 1945 na Antártida, 3.000 metros abaixo do gelo. O explorador mal sabia o que ele tinha nas suas mãos. O livro da ruína era o nome que estava escrito na capa. As letras eram como garranchos escritos por uma criança, mas nele estavam previstos vários desastres que aconteceriam com a humanidade. O mundo decidiu acreditar naquelas palavras. Nessa hora, alguém dentro do carro pergunta por que decidiram acreditar naquele livro. E havia outra pergunta também. O Minato disse que ainda não sabia o nome da moça, mas ela fala que não tem obrigação de responder a isso e quer que ele responda ela logo. O Minato fala que foi porque as profecias se cumpriram, e ela perguntava se ele é estúpido ou é cabeçudo demais. Ela fala que se alguma das profecias se cumprir, o mundo vai acabar. O Minato ficava surpreso ouvindo isso e perguntava pro loirinho quantas profecias existem naquele livro. Ele disse que aproximadamente umas 200. O Minato se surpreendia ainda mais e perguntava se eles não acharam que o mundo estava condenado assim. Mas o herói brabão fala que eles já evitaram com sucesso a consumação de quase 180 delas, para surpresa do Minato. O garoto volta no assunto e pergunta qual foi o motivo da humanidade ter resolvido acreditar nesse livro. E aí a mulher respondia falando o nome do explorador que encontrou esse livro. Foi Benjamin Russell. E assim que ele abriu o livro, foi recebido pelo que estava escrito na primeira folha. Lá havia uma saudação se referindo diretamente a ele. Também estava escrito o dia, a hora e como ele iria encontrar aquele livro. No centro de Tóquio, uma fenda dimensional havia se abrido. Alguns que faziam segurança do local tentaram barrar a entrada da moça, falando que aqui é perigoso. Mas antes que eles pudessem se dar conta, não somente ela, mas os três haviam passado por eles. O Minato se perguntava se estava tudo bem, e o lourinho falou que estava sim. Continuando, a mulher fala que a terceira grande guerra seriam as pandemias, o lado escuro da lua, as árvores flutuantes, e todas essas situações de crise, assim como o pandemônio evitado pelo Midori, ainda que houvessem algumas exceções no livro da ruína, eles sabem que há outras profecias espalhadas pelo mundo, e para coletar todas elas é o motivo de que a divisão anti-profecia foi criada. Elas são classificadas pelo seu nível de destruição, começando com a destruição de regiões inteiras e terminando com a destruição do mundo. O Minato perguntava se eles têm responsabilidade de evitar isso, e ela fala que sim. Um dos seguranças avisava o Kisaragi que alguém estava vindo até eles. Os três passavam pela faixa de contenção, e alguém fala que são apenas civis. O Kisaragi diz que aquele lugar é muito perigoso e que eles deveriam sair de lá imediatamente. A mulher fala que a profecia de hoje é de rank 3, só uma fenda dimensional de classe B, mas na verdade era algo mais perigoso que a fenda que iria se abrir aqui. E imediatamente a fenda começou a brilhar em vermelho e a se rachar, aumentando de tamanho. O homem que estava observando ficava surpreso com isso. A fenda era enorme e os monstros de rank A e superior começaram a sair de dentro dela. E só por ser desse rank o homem já estava assustado, e ele pedia para quem estivesse ali partir para a batalha. Ele desferia um golpe na direção dos monstros, enquanto seu subordinado já tinha virado merenda de bicho. Ele percebia que a situação aqui é séria e os despertados de rank B estão virando lanche. A energia que é emanada da fenda é equivalente ao de um monstro-chefe de masmorra. E enquanto tentava conter o avanço dos monstros, ele reparou que a garota que se aproximou dali tranquila e os três que vieram juntos estavam calmos. O Kisaragi estendia sua mão preocupado, falando para os civis se afastarem de lá o quanto antes. Mas a garota usava um encantamento. A mão dela tocava alguma coisa que reage como se fosse um líquido. Depois disso, um sem fim de lanças surgia no seu redor. Os monstros atacavam as pessoas enquanto podem, mas logo eles foram varridos pelas lanças que voavam sobre eles. O pé do loirinho começou a brilhar com uma energia amarela e ele avançava rapidamente como se deslizasse no chão, chutando tudo que estava na frente do seu pé. O Kisaragi agora queria saber quem são aqueles civis, que são mais poderosos que ele, que é um rank S. A garota fala para ele sair de lá, pois o civil de verdade aqui era ele. O cara finalmente repara que há um emblema na roupa deles, identificando como uma equipe especial
especial do governo. Nessa hora, grandes mãos forçavam a fenda dimensional do lado de dentro, e a moça e o loirinho sabiam que o verdadeiro problema estava bem chegando, já que aquela era uma fenda que está além do Rank S. O homem ficou preocupado e falava para a moça que o loirinho não atacarem sem planejamento, pois seria perigoso, mas eles vinham chutando o monstro antes mesmo que ele pudesse escutar. O loirinho percebia que os seus chutes estão sendo refletidos pela defesa do monstro, e as lanças também estão entortando quando atingem, então ele tem uma defesa perfeita contra ataques físicos. O monstrengo vai na direção da garota e ela condensa algo na sua frente, como se preparasse um ataque. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o Minato já estava na frente dela. A garota não esperava esse tipo de reação, mas o Minato segurava a besta com uma das suas mãos impedindo o avanço. Ela permanecia imóvel por um segundo, fazendo força para empurrar ele, mas aquilo, além de inútil, fez com que o seu próprio corpo colapsasse, e diante do Minato a besta foi incinerada em uma grande explosão. A cena foi toda para a garota que estava vendo, e para o homem que estava atrás foi mais incrível ainda. O loirinho ficou besta quando viu aquilo e percebeu que o impacto penetrou na defesa da besta. Então a suspeita dele de manhã estava correta. Não foi à toa que o Minato liquidou aquela besta em apenas um golpe, já que ele tinha ficado mais forte em apenas uma única noite no treinamento dos fundadores. A mulher também estava surpresa e fala que a atitude do Minato foi desnecessária. Enquanto isso, o Minato percebe que usar Ki para atacar uma besta com alta resistência física é muito eficaz. Ele aprendeu essa técnica com o Ontaki, o santo dos punhos, enquanto ele estava lá, ó, tirando sua sonequinha, beleza. Aquilo era o básico do básico, o ataque de penetração. A técnica mostrou ser útil quase que imediatamente. Olhando para trás, o Minato faz uma pergunta para a garota. Ele havia acabado de salvar ela, então o mínimo que ela poderia fazer é dizer o seu próprio nome agora, não é mesmo, gente? E aí ela finalmente se apresentava e fala que o seu nome é Shinomiya Akane. Depois, o loirinho usava os seus chutes para dar cabo nos monstros restantes, e a Akane também estava usando suas técnicas e disparando lança nos monstros. O loirinho dizia que é exatamente como o Minato disse. A Akane concluiu o raciocínio afirmando que destruir os monstros por dentro era muito mais fácil. Ela chamava o novato que olhava para ela enquanto dizia que eles vão entrar na fenda agora. O homem que estava lá dizia que lá dentro é perigoso e que entrar seria uma loucura completa. O Minato dispara e fala entusiasmado que também vai junto. E assim eles pularam para dentro da fenda como se tivesse ido em um parque de diversões. Enquanto o homem tava lá, meu Deus, esse povo é doido. Eu vou vazar daqui. Esses caras é bom demais. Porque dessas pessoas são da organização dos rumores que estão se espalhando. Lá dentro o monstro corria na direção deles que tentavam parar o avanço. A Akane dizia que esses são os mesmos que foram liquidados do lado de fora e que não havia mais nada de novo lá dentro. Então eles eram acertados como se não fosse nada. O Minato falava pro loirinho que a Akane é muito forte e ele mesmo dizia que ela é a que consegue dar mais dano em área de todos eles. O monstro maior que os outros estava diante dela. Ela chamava pelo loirinho que já foi diante da fera. Ele se esquivava do ataque do monstro e o loirinho ficava bem em cima da besta lá no teto. Então ele descia acertando várias vezes com seus chutes. O Minato, vendo aquela cena de camarote, fala que aquilo foi muito top. Sem que o loirinho percebesse, ele já estava do lado dele e também atacava a fera várias vezes, da mesma forma que fez o loirinho. Ele ficava surpreso que foi copiado assim do nada, de graça. Então a equipe continuou avançando pela masmorra, vendo que o número de inimigos estava reduzindo. A Akane imaginava que devem estar chegando. O Minato ficou surpreso porque agora eles estavam em um salão enorme. Os três olhavam por cima e por reflexo, alguma coisa vinha de cima e era bem ameaçadora. Então aquele ser enorme é certamente o que eles estavam procurando aqui dentro. E assim o Minotauro ruge para eles, porque aquele monstro era além do Rank S e também extremamente perigoso. O chefe da masmorra que se abriu. A Akane preparava para lançar um dos seus ataques na direção, e o Minotauro estava em volta de uma energia no ataque, então várias lanças começaram a desapontar do chão. Elas avançavam na direção do Minotauro, e a Akane fala que a primeira regra contra um inimigo poderoso é usar logo seu ataque mais poderoso, para não dar nenhuma chance da fera contra-atacar eles. Então ela dizia que vai usar tudo que tem até perder os sentidos, e pediu para os outros dois darem o golpe final. O loirinho ria, falando que deve ser legal ter uma habilidade como a dela, e concordou com isso. O Minato observava e não parava de ficar impressionado com o ataque daqueles dois. Contudo, aquilo não era o suficiente para derrotar o chefe. O loirinho percebia e olhou para o Minato. A Akane perguntava se o novato se ele tem alguma reclamação quanto ao ataque dela, mas os três logo ficaram surpresos porque
porque o ataque, além de ter sido completamente ineficaz, não impediu que o Minotauro continuasse atacando eles. O forte impacto fazia com que o teto ruísse à toa, e a Akane mal acreditava no que estava vendo. O Minotauro estava diante dele sem nenhum arranhão no seu corpo, e os três se preparavam para mudar de estratégia, porque senão vai dar BO no meio. Nessa hora, um dos espíritos fundadores se manifestava no Minato, contemplando o tamanho do talento da garota. O Minato percebe que quem fala é a Kilik. Ela dizia que aquela é uma técnica incrível, e que é lamentável que um talento tão jovem vai ser capotado logo logo. Ele via que a orientação dela quando atacar logo é interessante, se o chefe da masmorra estiver no nível dela, mas o que estava diante deles agora não era o caso. Ela subestimou a resistência física do inimigo, que é 100%. O Minato perguntava o que deveriam fazer agora, já que o Minotauro estava à vontade demais nessa situação. O loirinho falava que a resistência física do alvo é grande, e a Akane gostaria de ter vindo com alguém com habilidades mágicas. O Minato havia cedido espaço ao alquimista que residia nele, e a Akane ficava surpresa. Ele pediu pro Minato que cedesse o seu corpo, já que queria mostrar uma coisa para aquela garota. E aí ele lançava sua magia na direção do Minotauro. Logo ele estava sendo coberto por alguma coisa. A Akane se perguntava como o Minato consegue utilizar a mesma habilidade que ela e o que ele tinha feito, porque ataques físicos são inúteis. Mas o Minato chamava ela de tola e disse que ainda faltava muito para ela se tornar uma grande alquimista. Ela tem que saber usar as substâncias em 3 formas diferentes, e fez com que o líquido que estava no Minotauro entrasse em ebulição, causando grandes danos a ele. O loirinho e a Akane tentavam se proteger do calor que estava expelindo, e ela percebia que ao invés de usar o corpo como ataque, o Minato estava utilizando aquilo para criar energia térmica, um processo muito bem pensado. Um espírito no Minato falava que está resolvido, mas ele gostaria que a Akane se tornasse a sua discípula porque ela é interessante. Mas aí o Minotauro finalmente havia tombado, consumido pelo calor, e a missão daquele dia havia sido concluída com a derrota desse Minotauro, e era o nosso Minato que havia feito aquilo. O machado que o monstro usava como arma começava a se desaparecer lentamente, e a Akane estava muito impressionada com o que aconteceu, pois ela achava que aquilo era impossível. Um despertado só pode usar as habilidades concedidas pela sua marca, e o Minato não deveria ser capaz de usar magia, mas mesmo assim ele estava usando. O garoto estendia sua mão para ela e falava para ela se lembrar bem do dia de hoje. Ela ficava meio irritada, mas cedia e estendia a mão para ele também, falando que vai se lembrar muito bem dele dali para frente. O loirinho ficou contente com ele, já que ele foi aceito pela Akane. Do lado de fora, as pessoas perceberam uma movimentação na fenda dimensional, e ela estava começando a diminuir de tamanho. Eles se perguntavam o que poderia estar acontecendo lá dentro, e o Minato foi o primeiro a sair de lá. Os que estavam de fora não acreditavam que os 3 que tinham entrado saíram da fenda vivos, e assim que a Akane saiu, a fenda se fechou completamente. O Minato perguntava se a missão havia acabado, mas eles ainda precisam relatar o ocorrido assim que chegarem na mansão. O homem se dirigia no Minato e se curvava agradecendo ele por ter salvado a vida dos seus homens. Ele não esperava que eles dessem detalhe algum do que havia acabado de acontecer, e por isso a Akane agradecia a compreensão dele, mas ela disse que no relatório dele deveria descrever o emblema que eles usavam e tudo seria esclarecido. Ele concordava e pediu para que eles continuassem protegendo eles em situação de perigo extremo, mas a Akane disse para ele não se preocupar, pois situações como aquelas são raras de acontecer, e mandou que ele voltasse à sua própria vida, pois talvez eles não se vissem uma outra vez. Então ele concordava, porque diante desses caras, no final das contas, eles que são civis. Depois o crepúsculo se avançava sobre um vilarejo, e um guarda observava a rua. Uma senhora caminhava lentamente, e algo macabro começou a acontecer naquele lugar. Os 3 finalmente chegaram na base. A Akane se lembrava que o relatório ainda precisa ser escrito, e o loirinho falava que eles estão sendo chamados no laboratório, e assim eles vão até lá, e a Akane abre a porta, e o que estava lá dentro que deixou todo mundo surpreso. O de cabelo vermelho estava lá, assim como um homem de óculos. O cabelinho fala que a Akane levou tempo demais para resolver um desastre de nível 3, e se o Minato não tá enganado, esse cara é quem estava na apresentação quando ele chegou. A Akane falava pro Suou não agir dessa forma, pois ele não é o líder, e o loirinho tentava acalmar toda essa situação que estava acontecendo. E aí ele perguntava pro diretor Kurihara o que ele queria com eles. Ele pedia para eles verem esse vídeo, que foi enviado pela equipe de análise. Ali havia um pedaço quente de alguma coisa. A Akane perguntava o que é aquela brasa, e o diretor fala que é um grimório de profecias. Ele foi encontrado em uma área vulcânica queimado daquele jeito. O Minato fala
fala que se foi achado dessa forma, eles não conseguiriam ler, mas o diretor fala que com a tecnologia moderna de inteligência artificial e raio-x, eles conseguiram decifrar boa parte dele, mas o conteúdo ainda não é muito claro. Mas há uma profecia em particular que mencionava o Japão. A Akane queria saber se ela é uma profecia completamente nova, e o Minato perguntava ali pro loirinho se isso é raro de acontecer, e ele fala que nunca havia escutado algo similar antes na sua vida. O departamento de pesquisas é muito bom e eles coletam informações sobre profecias de todo o mundo. Mesmo assim, um tipo novo de profecia é impossível, mas aquele caso é bem especial. O Suou perguntava se os 4 ali vão precisar investigar mais sobre esse assunto, e de fato isso é uma missão como aquela seria dado para outros membros, mas eles estão ausentes agora. O diretor queria que eles partam nessa missão e mandará mais detalhes através do e-mail, já que eles precisam partir imediatamente. O Minato não acreditava que já tem outra missão na mesa. A Akane falava que isso aí acontece às vezes, e o loirinho já emenda falando que ele logo vai se acostumar com tudo. O Suou se levantava e concordava com a ordem, e fala que ele e os seus 3 subordinados aceitaram a missão, enquanto a Akane reclamava dizendo que não é subordinada dele. O diretor falava para eles serem cautelosos, pois desconhecem o nível do perigo dessa missão, e que eles deveriam aguardar pela força principal. O Minato estava meio apreensivo com uma missão especial de rank desconhecido dessas, mas o Suou sugeria que eles descansassem, já que eles tinham acabado de voltar de uma missão, mas a Akane falou bem na frente dele que não precisava dormir nem um pouquinho, e o Minato fala que vai aceitar essa oferta, e o mesmo foi dito pelo loirinho para surpresa da Akane, e assim os dois foram ir tirar uma pestaninha, enquanto a Akane se esforçava para ficar acordada, mas no final acabou que todo mundo dormiu, menos o Minato, né? Depois alguém falava pra Akane acordar, e ela acordou assustada, porque tava num sono pesadinho, nem parece que falou que não ia dormir. Ela perguntava pro Minato por que não acordou ela antes, mas ele estava focado no que estava diante dela e pediu pra ela olhar aquilo também. Olhando por cima do ombro, ele conseguia enxergar. Aquilo é notoriamente surpreendente. O cenário estava completamente alterado. O loirinho fala que a situação é muito ruim. Dentro dos cristais há esqueletos, e ele fala que essa profecia está quase se cumprindo. A Akane diz que aquele é um grande círculo mágico, e os pilares devem ser os residentes aos quais se referia no relatório. O Suou fala que aquilo é exatamente como no passado, idêntico ao desaparecimento na mansão Wakayama. Um buraco de outra dimensão quase que se abriu. Um cristal começava a brilhar intenso, e aí o loirinho percebe que algo estava prestes a acontecer. A Akane fala que eles precisam agir o mais rápido possível, então o loirinho pergunta o que diabos eles fariam agora. O Suou fala que é o óbvio, eles vão conter aquilo lá. A Akane continuou dizendo que eles estariam contrariando as ordens do diretor que pediu para eles esperarem a força principal. Só que nessa hora um grande relâmpago desceu atrás deles, deixando eles surpresos, e o Minato estava envolto de uma energia e perguntava se eles poderiam ir agora. A Akane e o loirinho se dão conta de que ele está ainda mais poderoso do que de manhã. O Suou fala que, ao que tudo indica, o Minato não seria um peso para eles, e assim eles avançaram e pediam para os demais acompanharem. A Akane não gostava da atitude dele e pediu que fosse menos imprudente. Um tempo depois eles estão diante do primeiro cristal. Uma das fundadoras comenta que esse é um cheiro nostálgico. O samurai concorda e reafirma que eles sentiram aquele cheiro diversas vezes nas suas vidas. Sob a luz do luar, algo começou a brotar no chão e uma mão saía do solo rápido. O samurai fala que esse cheiro familiar é de uma técnica proibida. Um despertado chamado Shinjima foi o líder de Dark Magos. Ele capotou várias pessoas durante o tempo de paz e logo ele mesmo foi capotado por Omijoices. Durante o processo, um vilarejo acabou sendo arrastado com aquilo. Um homem tossia enquanto estava muito ferido. Ele sabe que não vai resistir por muito tempo, mas ainda conseguirá fazer uma última coisa. Em 1000 anos ele vai conseguir retornar. Ele vai consumir e dominar todos e será aclamado como o grande rei demônio. Shinjima deixou uma técnica proibida e o círculo mágico desenhado por ele, e isso irá trazer a sua vida eventualmente. A missão agora era que eles investigassem aquele calor escaldante. O Shinjima estava vivo e eles ainda desconhecem qual é o seu nível de perigo. Ele estava lamentando que tenha sido ressuscitado com tão pouco poder e que os sacrifícios não devem ter sido suficiente. E mesmo que 1000 anos tenham se passado, o lugar continuava idêntico, mas isso não é um problema, pois há sacrifícios vivos próximo à área dele agora. Ele invocava uma técnica repelindo o pessoal e uma grande chama vermelha surgia. O Minato se
esquivou, mas estava preocupado com os companheiros. O loirinho fala que eles estão bem, e o Minato pede para eles olharem lá embaixo. E quando eles olharam, o loirinho enxergava que havia um círculo de invocação exatamente onde ele ia aterrissar. A ameaça invocava outra técnica, prendendo o loirinho e a Akane, e agora nenhum dos dois estavam conseguindo se mover no ar. E por isso o inimigo deles é alguém realmente muito forte. Ele olhava para trás e se esquivava de um ataque do Minato, e o garoto continuava atacando. O Shinjima vinha desviando, enquanto fala que a movimentação do garoto não é tão ruim, mas ele ainda é apenas um amador perto da sua experiência. Logo o Minato estava em pé dentro de um círculo mágico, e uma grande explosão aconteceu depois. Contudo, o Shinjima ficou surpreso com os desdobramentos daquilo. O Minato tinha escapado da armadilha, ele descia dos céus preparando para lançar outro ataque. Um grande relâmpago amarelo descia do alto, mas o Shinjima contém usando apenas um dos seus dedos. Então o Minato observava lá de cima o que estava acontecendo. O Shinjima lá embaixo falava que ele era muito bom, e atrás dele o Suou preparava para usar o seu golpe de espada. Ele usa suas habilidades e estava quase acertando o cara, e logo havia várias espadas de energia envolvendo o pescoço da ameaça. Eles avançavam para executar, mas o homem apenas sorria esquisito. Ele se esquivava e faz pouco do Suou, falando que ele quase conseguiu. O Suou sabia desde o início que aquilo não seria suficiente para vencer, e preparava mais um dos seus ataques. Ele cravava sua espada no solo e luzes vermelhas começaram a sair do chão. O Shinjima fala que aquilo é parecido com a chuva e que a habilidade dele está criando várias espadas de luz. E ele continua dizendo que não é íntimo das espadas e vai na direção do Suou para atacar. Ele tinha atacado com sua mão e fala que esse é o mais forte daquele pequeno grupo. O Minato via de longe e fala que aquela ameaça é simplesmente sem limite. Ele é diferente e aparenta ser tão poderoso quanto o Midori ou os outros fundadores. Então ele ainda não sabe o que fazer. Nessa hora ele escuta a voz de alguém. Loirinho e a Akane haviam se libertado e eles avançavam na direção da batalha e falam pro Minato fazer o mesmo. O Shinjima diz para eles não interferirem e lançam um ataque na direção de todos. O Loirinho e a Akane viam o ataque se aproximando, enquanto o Suou continuava se defendendo do Shinjima. Algumas bestas haviam sido invocadas e a Akane e o Loirinho atacavam forte, mas eles percebem que os seus ataques não foram nem um pouco eficientes. O corpo daquele monstro é diferente, é como o corpo do Minotauro que eles venceram mais cedo. Um deles se preparava para atacar o Minato e ele só respirava fundo e se preparava para contra-atacar. A energia já estava concentrada nele e o Shinjima provocava o Suou, dizendo que ele não vai conseguir a ajuda de ninguém. Ele desdenhava dele e mandava um ataque cortante forte. O Suou fala que não vai precisar de ajuda nenhuma e se lembra de quando ele pediu mais cedo para o Shinji ficar longe. Ele sozinho é mais do que suficiente para acabar com ele, e a única coisa na qual ele pode confiar nesse mundo é na sua habilidade. O Shinjima sorria e fala que ele está certo, pois ele também não precisava de mais ninguém e vai devorar o mundo inteiro sozinho. Enquanto ele ria, ele manifestava um poder que fazia o Suou ficar em guarda. Ele começava a se defender e perceber que precisava ser bem mais rápido que aquilo. Alguém chamava por ele durante a luta e o Minato se aproximava dos dois. A sua mão brilhava intensamente enquanto ele corria e o Shinjima não entendia por que ele estava ali e quer saber como estão os esqueletos demoníacos que ele mandou. Mas aí ele percebeu que um deles havia sido derrotado e um forte soco acertava o seu rosto bem nessa hora. O Shinjima foi arremessado por vários metros como se não fosse nada e o Suou ficou impressionado, enquanto o Minato fala que lutar sozinho contra aquele cara é coisa de imprudente. O Shinjima parecia ter ficado cada vez mais empolgado, enquanto o Minato fala que eles deveriam juntar forças e derrotar esse cara. O Suou fica surpreso com o Minato, já que os seus companheiros ainda estão lutando contra os monstros, e o Minato já estava ali, já que tinha derrotado um deles. Então ele queria saber mais sobre esse que venceu um monstro sem esforço nenhum, mas trabalhar junto não é algo que ele aprecia e mandou o Minato se afastar logo. Ele fala que precisa da ajuda de ninguém para conseguir vencer aquela luta e vai derrotar aquele cara sozinho, sem ninguém. O Shinjima surgiu de repente e concordava com as palavras do Suou. Preparando para atacar, ele fala que também gostaria de aproveitar as coisas sozinho. O Suou ataca um dos braços dele, separando a mão do bracinho com a sua espada. Por conta disso, o ataque do Shinjima é disparado de maneira irregular. O Suou havia se esquivado, mas o Minato foi acertado. Recuperando a sua mão, ele continua atacando o Suou como se nada tivesse acontecido, coisa mais normal possível. O rapaz conseguiu usar a sua espada para defender, e longe dali havia uma árvore quebrada. O Minato acertou ela e o seu braço estava bem machucado. Ele estava cabisbaixo porque sofreu um ataque, e dentro dele se deparava com os fundadores.
Eles diziam que o Minato havia apagado, por isso eles chamaram ele até lá. Ele tentava falar, mas parece que o seu braço tá machucado. Então ele se levantou e falou que precisava voltar o quanto antes, mas o samurai falava algo. Ele disse que o garoto deveria se afastar dessa luta. O Minato não entendia aquelas palavras. Enquanto isso, o Suou e o Shinjima continuaram a trocar golpes. Ele dizia pro outro que a forma deles de pensar é a mesma. O Suou está reflexível porque não conseguia cortar usando as suas habilidades. E o Shinjima fala que eles não precisam de mais ninguém agora, porque ele vai devorar tudo que está aqui. O Suou atacava mais uma vez, mas a ponta da sua espada quase foi cortada. E aí ele percebeu o que aconteceu e tentava agir rápido. Ele trocou a espada de mão para tentar usar um golpe que é evitado pelo Shinjima. Ele parecia estar aproveitando a luta e pedia pro garoto o entreter um pouco mais. O samurai fala pro Minato prestar atenção. O Suou é mais forte que os outros dois e mesmo assim ele é ineficaz contra o Shinjima. E aquilo também era mais do que o Minato seria capaz de lidar agora. Uma fundadora fala que a habilidade dele é incrível e que se mais pessoas morassem naquele lugar, a ressurreição dele seria ainda mais poderosa. Se ele conseguir consumir a vida do Minato, o perigo irá aumentar drasticamente para os civis. A profecia sem classificação, eles encontraram aquele grimório por puro acaso. O samurai fala para o Minato entregar o controle do corpo para eles, mas ele recusava. Os fundadores não esperavam aquela resposta, mas o Minato fala que isso não é treino, é a coisa de verdade. E no futuro ele também vai precisar superar dificuldades com as suas próprias forças. E pergunta pra ele se ele não estava certo quanto a isso. A maga apreensiva com a decisão dele, mas o samurai não consegue parar de achar graça porque gostou da coragem do garoto, tá botando firme. O Minato tinha dito que vai superar os fundadores, então o samurai fala pra ele logo, porque ele deve usar tudo que aprendeu até agora para fazer as coisas do jeito dele. Então o Minato seguiu seu caminho na direção da batalha, mas ele para e olha para trás um pouco e fala para os seus mestres olharem o que ele vai fazer agora. E assim o Minato disparava na direção do inimigo. Os fundadores observavam contentes e o Shinjima perguntava se ele ainda tinha alguma coisa para mostrar. E como esse não era o caso, ele atacava intensamente. O Suou se esquivava pulando mais alto e o Shinjima aproveitava que o garoto não tinha mais para onde ir e fala que a luta vai acabar agora. O Suou já ficou com medo porque estava sem a sua espada e estava pensando se esse é o melhor que ele poderia fazer nessa situação. Mas o Minato pegava com a sua mão a espada que estava no ar e fala que vai pegar ela emprestada por um minutinho. O Suou não esperava aquela reação do novato e ele se recompõe no ar e caía com seus próprios pés, enquanto observava o Minato avançar na direção do Shinjima. O poderoso ataque dele já estava pronto e assim ele prontamente disparava na direção deles. O Minato usava o estilo de uma mão só da esgrima do samurai e desferia um corte limpo frente a frente com o ataque do Shinjima. O impacto dos ataques gerou uma grande explosão e uma das mãozinhas da ameaça é separada do seu braço. Ele estava intrigado com aquela habilidade e perguntou quem é aquele garoto. E assim o Minato se apresenta e fala que ele é alguém que vai superar os fundadores. O samurai assistia a tudo e perguntava pra maga o que ela achava disso. Ela fala que agora eles apenas podem observar e torcer pelo garoto. O samurai fala que o Minato não é nada estúpido. Imagina que o garoto deve ter aprendido ou aperfeiçoado algo novo enquanto dormia no carro. E que talvez pudesse ser algo que vá até mesmo além disso. O Minato estava pressionando a ameaça usando as suas técnicas de espada, enquanto o Suou apenas observava. O Minato não parava nem por um instante. Então o Shinjima estava com o pezinho atrás, porque a mão que lhe restava estava começando a se ferir. O Suou se lembrava de antes, quando o Minato sugeriu que eles lutassem junto e ele recusou. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, enquanto o Minato executava mais um corte cortante, mas o Shinjima se esquivava sem que ele pudesse perceber, e várias bolas de energia já eram produzidas. Ele lançava todas elas na direção dele, mas o Minato se esquivava do ataque sem nenhuma dificuldade. O que ele não esperava é que aquelas bolas ficassem seguindo ele. Ele tentava se esquivar mais uma vez, mas elas continuavam indo. Ele se preparava para atacar aquela massa de energia e se lançava no ar. Um dos fundadores ficava contente vendo isso e se lembrava do tempo que passou ensinando o garoto o básico das suas técnicas. O Minato estava com uma postura diferenciada agora e pressionava o chão com a sua força, levantando parte dele que estava na sua frente, e assim ele criou um escudo de pedra e protegeu do ataque. O Shinjima percebeu que o seu ataque foi bloqueado e tentava fazer com que as bolas restantes não acertassem a pedra, mas o Minato pensou nisso e se preparava para fazer mais uma defesa de novo. E desse jeito, fortes explosões aconteciam, levantando um grande volume de poeira. O Shinjima não sabia o que aconteceu, mas logo se deparava com o Minato completamente
completamente intacto. O garoto se lembrava de outra coisa que aprendeu com uma das fundadoras, e usa as pedras do ar para poder saltar até o seu inimigo. A sua agilidade é grande e ele estava atrás do Shinjima na mesma hora, e vinha mandando um golpe com a sua espada que seria fatal se o Shinjima não tivesse desviado a tempo. Mesmo assim, ele teve a sua bochecha cortada e estava intrigado porque agora estava crendo que o Minato deve ser um irregular. Eu sei que vocês estão gostando, mas vamos deixar isso para a próxima parte? Não esquece da nossa meta nos comentários e aproveita para hypar o vídeo. Se você tiver no celular, é só arrastar os comentários pro lado. Então é isso, rapaziada, se inscreve no canal porque o nosso Minato, que era humilhado na escola, agora ganhou poderes dos fundadores e vai se tornar o mais poderoso.